Oi, gente, bem-vindos a mais um Fab Talks. E hoje, tô muito honrada com essa presença ilustre aqui, gente, no meu estúdio. Ai, Fabi, que delícia! Adriane Galisteu tá aqui. Eu não tô acreditando. Cara, que a gente tá juntas. Tão feliz, Fabi, de estar aqui, porque assim, eu tenho tanto carinho por você. Eu por também. você, pela sua família inteira, pelo seu pai, pelo seu irmão, pela sua outra irmã. Eu tenho um carinho enorme, porque bem ou mal a gente conviveu, você era pequena. A gente foi família, né? Por Foi família de alguma curto forma. espaço de tempo, mas você foi. foi minha enteada por um curto espaço de tempo e você tinha a idade que o Vitório tem hoje. Olha que loucura, gente. Eu não tinha parado pra pensar. O Vitório tem 12 anos, você tinha 11 quando a gente casou, eu e seu pai. Então, bem ou mal, eu acompanhei você crescendo, eu tenho muito carinho pela sua mãe, eu acompanho tudo que acontece na sua vida, você como mãe. Então, eu tenho muito carinho por você. O que você me chamar, eu vou estar sempre lá. Ah, que linda. Viu? Fiquei muito feliz. Obrigada É pelo recíproco. convite. Amei, sério. Eu fiquei muito feliz. O pessoal pediu muito, na verdade. Acho que eles querem saber os babados. Catiteiros, né? Eu Catiteiros! pensei nisso na hora. E quando a gente abriu para perguntas, é óbvio que você já imagina o que Claro. veio, né? Milhões de perguntas, né? Sobre tudo, o que aconteceu, etc. E a gente fala muito aqui, não sei se você chegou a acompanhar algum, mas a gente fala bastante de relacionamentos. Até para sair um pouco... É óbvio, a gente vai falar de carreira, a gente vai falar de um pouco de tudo. É um bate-papo mesmo, normal. Mas a gente vai falar bastante de relacionamento. Então não tem como fugir. Bem ou mal, eu tinha um programa muitos anos atrás. É verdade, Chamado né? Torpedo da Pan, que eu apresentava com o Luciano Nossa! Huck na Jovem Pan todos E eu os fui assistir, domingos. eu lembro. Você lembra disso? Lembro. Então, e nessa época a gente falava de relacionamento, porque é um nó, né, que o ser humano tem, essa coisa do relacionamento. É bom falar de relacionamento, seja para falar bem ou para falar mal, ou para catitar no relacionamento dos outros. Falar de relacionamento é um troço que dá certo. Então, acho ótimo que você fale de relacionamento e eu gosto de falar de relacionamento também. Ai, que bom. E eu acho que é uma coisa que as pessoas também se identificam de certa forma. Você vai falar uma coisa da sua vida aqui e a pessoa tá lá e isso serve de algum conselho para ela, né? Enfim. Mas eu lembro, agora que você falou, me deu uma nostalgia até, porque eu lembro de ir com você, assistir você gravando esse programa com o Luciano Huck e tudo. Gente, era um sucesso, eu assim. lembro disso. A galera mais jovem não vai saber, mas quem acompanhou todo domingo, quem voltava da praia, voltava escutando, porque era das 6 às 10. Das tinha 6 a da tarde às 10 da participação noite. de ouvinte, né? Ouvinte direto, falando de traição, falando de, sei lá, de se na época era um escândalo falar disso, será que eu aceito a traição? Será que eu aceito o chifre? Será que eu me separo? Falando de separação, falando de relacionamentos que tinham mais pessoas juntas, enfim, era muito divertido. E era uma época que não se falava tanto, né? Se falava bem pouco. Já era meio que um podcast mesmo. Era tipo um podcast. Era bem pioneiros vocês. Falando Quanto disso. tempo durou esse programa? 3 anos. Olha, foi muito. Todos os domingos. Aí Legal. o Lu foi para a TV. Na época ele estava no H ainda, na Band, e eu tinha o ponto G. Nossa! Depois eu já comecei a fazer a MTV junto. E aí o Lu saiu da Band para ir para Globo. E aí o programa acabou. Nossa, que legal. E você amava fazer? Amava fazer, amava. Foi lá que eu conheci toda a galera do Pânico, que eu conheci o Tutinha melhor. E eu continuo apaixonada por rádio. Eu fiz Rádio Globo há pouco tempo atrás. Fiquei 1 ano na Rádio Globo, porque eu acho que a rádio te dá uma dicção e um tempo de conversa que só a rádio é capaz de te dar. É muito difícil fazer rádio. É verdade. Aqui você tem um pouco dessa experiência, mas você ainda tem um controle, porque você tem câmera, você pode editar. Né? Quando você está fazendo rádio ao vivo, falando com o Brasil todo... Para segurar as pessoas é uma ouvindo, coisa né? super, super difícil de fazer. E eu acho que me ajudou muito na comunicação a rádio. A rádio te ajuda a pensar mais rápido, sabe? A ter a linha de raciocínio um pouquinho diferente da televisão. Entendi. Bom, já que a gente está falando de carreira, eu gostaria de saber como é que foi seu começo. Você começou como modelo, né? Comecei, na verdade, não. A primeira coisa que eu fiz na televisão foi um comercial de televisão para o McDonald's, que eu apareci assim, 1 segundo. Bum! Apareceu um pedacinho do cabelo, assim, sabia que era eu. Mas eu participava participava junto com a Angélica, com o Afonso, Não com acredito. o Marcos Quintela. A gente começou todo mundo junto, cantando e na televisão. É verdade, você cantava, No né? Meia Soquete. Só que Soquete. antes do Meia Soquete, eu gosto de falar disso porque isso poucas pessoas lembram, claro, né? Eu cantava num conjunto com 9 anos de idade. Gente, começou muito cedo. Vou pedir até para procurar, para te mostrar, porque é um pedacinho pequenininho. Vai no Central, que tem a imagem do Silvio Santos conversando comigo. Ah, eu quero ver. Do Chispita.
É. Hã? Olho verde, essa. Acho que é que ele fala, quantos anos você tem? Acho que eu falo 11. Mas como você foi parar? Eu perturbava minha mãe, né? Eu sou Você dessa. queria né? mesmo? Queria porque eu queria. Você queria ir pra televisão? Eu queria trabalhar na televisão, fazer alguma coisa na televisão. Eu tinha uma escova de cabelo azul que eu entrevistava as minhas bonecas, os meus Que vizinhos, a minha família. Então, todo mundo brincava na época de professora. Era a minha grande brincadeira, né? Tinha uma luzinha. Chamava Eu brincava amigas muito também. de professora. Eu brincava de TV. De apresentadora. Isso é uma coisa que estava sempre na minha cabeça. É curioso, porque a minha mãe, de alguma forma, ela me deu bola. Porque ela poderia não ter dado bola, né? Porque ela poderia não estar atenta a isso. Isso é uma coisa que ficava na minha cabeça. E aí eu tinha uma amiga que trabalhava como modelo, ela era linda, chamada Ana Paula. E ela fazia campanha na época. E aí minha mãe falou com a mãe dela. E aí me encaminhou para uma agência em São Caetano do Sul, chamada PRIT, que é onde quase todo mundo começou, Tia Irani. E minha mãe me colocou nessa agência. E ela te acompanhava super? Super me acompanhava. Achou? Olha aqui, ó. Olha isso, gente. Depois vamos mostrar pro pessoal. Tem que ver. Peraí. Menino, coisou aqui. Pera. Libera essa tela aí. 12 anos? E você como é que chama? Adriane. Moça muito bonita, de olhos verdes, não é isso? Você tem quantos anos? 12 anos. 12 anos? Ai, gente, que fofa! Então, e eu entrei a nesse idade do conjunto, Vitório, praticamente. E eu entrei nesse conjunto com 9. Gente, Eu muito era nova. muito pequenininha. Mas trabalhava pra valer. Trabalhava para valer e me divertia para valer, né? Não Você tinha canta noção bem até do hoje? trabalho. Não, né? Não cantava bem nem na época. Nossa, cantava que eu nunca mal. ouvi você É que eu cantando. gosto, eu me divirto cantando, porque eu sou das que canta, que eu acho que eu canto. Então, quando eu gosto de uma música, eu canto junto. Eu não tenho vergonha dessas coisas, mas cantar bem é uma coisa que eu nunca fiz. Entendi. Talvez se eu tivesse me dedicado e estudado, como eu acredito em tudo na vida, se eu tivesse me dedicado aí, talvez eu tivesse aprendido de fato a cantar e a acho que era lidar um com a minha conjunto, voz. né? Mas ali era um conjunto, que tinha que Carisma. dançar, tinha que falar, tinha que cantar. Então não importava muito. Quem cantava melhor aí era o menino. Era o Adriano, Adriane e a Adriana. Mentira. Era. Que fofo. E aí o Adriano cantava bem. Então, na verdade, ele que cantava mais e a gente ficava fazendo a segunda voz, eu e a menina. Entendi. Por trás, entendeu? Aí no Meia Soquete eram 4 mulheres. Entendi. E aí que foi que você estourou, assim, na época? Aí foi na época que eu decidi começar como modelo, aí eu fazia campanha, cantava, viajava o Brasil. Mas vale falar que eu trabalho desde cedo porque eu não tinha noção do trabalho. Achava que era uma grande diversão, Você né? amava. Eu amava. E minha mãe achava sempre que eu ia desistir. Porque era tão insuportável para quem estava junto. Porque imagina, gravar um comercial naquela época. Hoje já é difícil, mas naquela época... Horas e horas. Dias para gravar um comercial que se aparecia segundos, assim. Então ela falava, agora ela vai desistir, porque é chato. Criança não gosta. Eu vejo pelo Vitor. Vitor não gosta de esperar, não tem paciência. Eu amava ficar lá. Então, cada vez que minha mãe achava que eu ia desistir, eu voltava mais empolgada. Aí eu tomava um não, por exemplo. Na época... também era um pouco diferente de hoje, tá? As pessoas não tinham muito jeito para falar um não, mesmo para criança, para mulher. Aí eu tinha que passar pelo tal do paredão. Você sabe o que é o paredão? Não. Eu sou dessa época do paredão. Tem um monte de gente que vai lembrar, que já foi modelo, sabe do que eu estou falando. Eles colocavam várias mulheres, ou vários meninos e meninas, enfim, de frente, assim, tipo umas 15 juntas, ficava uma bancada... Todo mundo ali, frente, lado, costas. Você sim, você não, você sim, você não, você sim, Coisa você horrorosa. não. Era uma coisa horrorosa. Gente. Um mal-estar. E tinha um cara que eu adoro ele. Por acaso ele me ouviu falando dele um dia numa entrevista. E a gente se falou, que eu não via ele desde então, chamado Ming. Que ele levava as mulheres para o Japão, na época. E na época... Você ter uma carreira bem sucedida de modelo, você tinha que ter trabalhado no Japão, de alguma forma. Sim. O Japão levava muitas mulheres brasileiras para lá e era um mercado espetacular para a moda. E esse Ming andava com uma fita métrica no pescoço e eu olhava ele, eu me arrepiava inteira. Porque Ele media tudo, quadril. Então, tinha que ter 89 de quadril. E alta ainda, né? E alta. E aí eu saía de casa...
sabendo que eu ia encontrar o Ming, sabendo que eu ia... E aí eu pedia para minha mãe medir meu quadril em casa, e minha mãe media 89. Eu chegava lá, tava 92. Eu falava, não pode ser! Sua mãe tava dando uma Eu falei, ou minha mãe tá apertando, ou se a sua fita rouba, ou tem alguma coisa errada, porque eu não posso ter subido o quadril do caminho no ônibus, vindo para cá. Não pode ter aumentado meu quadril. Isso você tá falando que você tinha quantos anos? 16? 16, assim. 15. E como que era, assim, pra uma menina de 16? Então, minha mãe falou, agora ela vai desistir, porque era cada não, mas eram uns não assim na cara. Toma esse não aí, não tinha jeitão de dar um não, era um não no peitão mesmo, assim, não, você não. E eu saía de lá com mais vontade, falava, próxima vez eu vim com 88 de quadril, Ming vai ter que me engolir. E eu nunca consegui passar nessa fita métrica dele. Nunca. Gente, até hoje eu falo, não é possível, essa fita métrica dele tinha alguma coisa errada. Ele tinha 2 centímetros a menos. Não é possível que eu media em casa e na domingo e não rolava. Gente, que loucura. Conclusão, não fui para o Japão, nunca bati os 89 de quadril. E até hoje nunca consegui bater os 89 de quadril. Eu sigo com 90, 91. Que é muito magra, né? Mas você fala 1 centímetro lá, faz muita diferença. Pelo menos pro Ming fazia. Ah, Ming, você e sua fita métrica. E aí vocês falaram hoje em dia? Falei com ele há pouco tempo, né, nas redes sociais. Não acreditei que eu reencontrei o Ming, gente. E ele admitiu alguma coisa da fita Ming morreu dele? de rir. Ele falou, imagina, minha fita sempre foi indônia. Eu falei, foi nada, não é possível. Então minha mãe roubava para a filha dela. Mas como você lidava assim, com essas críticas na época? Assim? Então, eu acho que eu aprendi muito cedo a lidar com isso. Porque como eu era muito pobre e eu tinha que, de alguma forma, ajudar minha mãe, né? Mas eu não carregava esse peso não nessa época. Eu ajudava com baita de um prazer, porque eu me divertia fazendo. Claramente você gostava. Gostava mesmo. E acho que hoje, olhando para essa minha situação, era até uma válvula de escape para conhecer outras pessoas, para poder passear, para poder dar um rolê, encontrar, porque eu não tinha condições de fazer isso. Então, quando eu passava num teste e que eu tinha que fazer uma campanha no Guarujá, ou uma campanha, sei lá onde, no interior, era uma maneira de eu viajar, era uma maneira de eu estar em contato com outras pessoas, trabalhando, sem sentir o peso que eu, por ser nova, eu não tinha noção, né, do quanto a falta do dinheiro e as dificuldades financeiras podem trazer na vida de uma família. E eu venho de uma família complicada, já contei isso mais rapidamente, eu tinha um pai na época, meu pai morreu eu tinha 15 anos, ele tinha 54. E eles eram casados? Eram casados. E o meu irmão, 6 anos mais velho que eu, foi para o mundo das drogas muito cedo. Então, a minha mãe ficava muito numa encruzilhada ali. Ela não queria que eu convivesse muito de perto com as dores do meu irmão, porque é muito pesado. Quem tem gente que usa droga, usuário de droga em casa, sabe do que eu estou falando. Então, ela tentava me proteger do jeito dela. Então, me tirar de casa para fazer esse tipo de coisa era uma forma de me aliviar. Mas eu não percebia assim. Eu percebia isso com leveza mesmo. Entendi. E eu sabia que o dinheiro que eu ganhava eu ia dar para minha mãe administrar e ponto. Então, isso para mim foi uma infância. Não foi fácil, mas eu não tenho traumas disso, você entende? Você nunca se sentiu forçada a fazer nada, nem né? forçada a fazer nada, até porque nem minha mãe o peso nunca da fez responsabilidade. Isso. A única coisa que minha mãe me forçou a fazer foi magistério, porque eu acho que ela duvidava um pouco dessa minha carreira. Falou, faz aí o magistério, garante um diplominha, que aí você já tem uma profissão. E eu fiz só para agradá-la, porque eu não tinha nenhum talento para. Entendi. Assim, eu não tinha muita paciência para esse universo da escola. Sempre fui boa aluna. Estudei em colégio estadual minha vida inteira, mas fiz 250 horas de aula para poder me formar, que você tem que fazer, né, o estágio. Dei aula para colégio público de 1ª a 4ª série, mas só para agradar minha mãe. Foi a única forçação de barra que ela fez na minha vida, foi essa. Você tem que fazer magistério. Foi ótimo, né? Foi ótimo também, mas eu sabia que essa não era a minha. Mas por isso que você e sua mãe são tão grudadas, né? É uma coisa muito... Acho que a vida da gente caminhou assim, isso, né? Exato. Ela é a paixão da sua vida, né? Pois é, meu irmão acabou falecendo com 28 anos, em 1996, e ficamos só nós duas. Nossa, que loucura. E continuamos grudadas até hoje. Ela tem 82 anos, ela está na fase mais dificinha, porque a pandemia deu uma... Baqueada. Deu uma baqueada em todo mundo, né? Não só nos idosos, mas quem tem idoso sabe, deu uma destruída assim, na vida do idoso, a pandemia, de fato. Então, eu estou tentando recuperá-la ainda da pandemia. Entendi. Ai, que fofa. Manda um beijo para ela. Vou mandar. Ela vai amar saber que a gente estava junto aqui. Agora, vamos lá. Daí você
você já estava sendo reconhecida na rua? As pessoas já te paravam ou ainda não? Não, mas quando eu cantava no Meia Soquete, já. Porque aí... Mas era uma coisa assim, dentro desse universo. Porque a gente cantava muito nos programas de sucesso. Eu fiz um monte de Chacrinha, que era um sucesso. Um monte de programas, tinha um Bolinha, Chacrinha, Xuxa, Mara... A gente cantou em todos. Todos os programas que existia, a gente cantava. E a gente teve disco de ouro, disco de platina. Caramba, então, que legal. nessa época do Meia Soquete, as pessoas sabiam quem eu era, assim. E aí, quando você foi evoluindo na carreira, qual foi o próximo? Porque em que momento que você conheceu o Senna e daí você ficou muito Eu estava conhecida? trabalhando como modelo. Eu parei de cantar no Meia Soquete com 17 anos. Tá. Com 18 anos, eu continuei trabalhando como modelo. Dos 17 aos 19 anos, eu trabalhava numa agência chamada Elite. Uhum, lembro. E passei pela Ford, pela Mega, mas quando eu conheci o Ayrton, eu estava na Elite. E Como vocês se conheceram? Então, eu estava segurando o guarda-sol para ele na Shell. Não acredito. Sabe, eu estava fazendo esse trabalho para a Shell, eram 3 dias de trabalho, eu segurava o guarda-sol dele. Não acredito. Foi E aí, ali que mas a gente se conheceu. bateu de cara assim entre os Não, dois? eu nem percebi. Ele que começou a me procurar ali, mandava recado. Eu falava, você acha? Eu duvidava o tempo inteiro. Eu falava, imagina. Eu ria, eu falava, imagina, se ele quer mesmo, por que ele não vem aqui falar? Imagina que ele está mandando recado para alguém para falar comigo. Imagina. Eu não levava a sério de jeito nenhum. Você estava solteira nessa época? Não, eu estava namorando. Uhum. Mas mesmo eu não... Você nem tchum, assim. Eu achava que isso era improvável. Pensa, você falou, cara, o cara pode ter a mulher que ele quiser, que ele estalar o dedo. Ele tá encanado em mim? Encanou em mim por quê? Não pode ser. Olha aí o momento, ó, tem o momento do guarda-sol. Ai, não acredito. Gente. É bom que tem tudo documentado, né, gente? Tudo. Foi nesse Linda. dia que eu conheci ele. E Mas é que você tem uma coisa, você tem uma luz, assim, que você chama muita atenção, sério. Eu acho que ele deve ter olhado e... Eu lembro Eu a acho primeira que vez tinha que eu uma te vi, mas meninice eu ainda vou também. falar disso. É? Eu lembro da Fabi. sensação, assim, de falar, meu Deus, juro. Que legal Verdade. isso que você está falando, porque Mas é eu tinha uma verdade. coisa de menininha também, assim, da meninice, que ele tinha 33, eu 19, quando a gente se conheceu. Aham. Tem uma diferença grande. É. Mas ele era muito, 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 muito responsável, muito, muito dedicado ao trabalho dele. E eu acho que eu cheguei meio chacoalhando um pouco a vida dele, sabe? Tipo, vou dar exemplos. Deixa o cabelo crescer, você fica mais legal, mais bonito. Uhum. Não precisa, só porque você é patrocinado pela Boss, você não precisa usar só Boss. Mas Você eu vou pode... falar, você fez isso com meu pai também. Então, Exato. pode dar uma bagunçada, porque eu também tinha uma diferença enorme de idade do teu exato, pai. Exato. Mas a gente vai falar disso. E eu ainda. achava isso Deve legal. estar Eu falava, ansioso. quebra um pouco. É Quando a pessoa é lógico. muito... O que acontece? É claro que é respeitando a personalidade de cada um, mas a pessoa, quando ela é muito focada desse jeito, ela sofre. É lógico. Porque ela não consegue É se um divertir. perfeccionismo, né, também. Ela não consegue relaxar. E eu achava que o Ayrton era um cara... Imagina, ele já era tricampeão mundial. Ele já era um cara enorme no mundo inteiro. Pô, ele não podia tirar férias? Aham. Ele não tirava. Ele era muito focado. Ele não se permitia tirar férias. Eu perturbei ele tanto, mas eu perturbei ele tanto que ele tirou férias e a gente foi para o Tahiti. Pois ele comeu um troço estragado no primeiro dia lá. Não acredito. Não, te juro, teve uma infecção intestinal 4 dias. Tadinho. Ficou 4 dias no Péssimo. banheiro, querendo me matar. Porque ele nunca tira, olha aí a situação, eu tenho corrida no domingo, olha como é que eu tô. E eu falava, não, calma, pelo amor de Deus. Eu falava, tá vendo como é incrível? A pessoa nunca consegue se livrar desse peso. E aí, quando consegue, ainda acontece um troço desse pra Meu Deus. provar que tem que ser ao contrário. E teu pai é a mesma coisa, ele era super focado Muito. no trabalho, perfeccionista, e aí não permitia um monte de coisa. Relaxa um pouco, pelo amor de Deus. Mas eu tenho que te agradecer, porque meu pai ficou mais moderno depois de você. E eu falava, cutucava ele verdade. sempre, falava, relaxa, É. relaxa, Roberto, pelo amor de Deus, relaxa com esse cabelo, relaxa com essa roupa, relaxa. E relaxa, acho que era a palavra que eu mais falava para ele. É. E eu, na verdade, acho que isso é uma contribuição, era um jeito, Sim. sem perceber, mas de um jeito que você contribui para tentar tirar a pessoa daquele foco que ele não pode ser 100% saudável. Eu acho importante você ser focado, importante ser disciplinado, mas no exagero, a pessoa acaba não vivendo. É uma pressão muito grande, né? E se você parar para ver, Fabi, o Ayrton morreu com 33 anos, não conheceu a Disney, que era o sonho da vida dele. Nossa. Se divertiu, Ai, eu me sim, arrepiei. um pouquinho de final de semana.
bem pouco. Trabalhou muito mais do que se divertiu. É que ele amava o que ele fazia. Então, beleza, porque você, quando ama o que faz, você acaba Ele tinha prazer naquilo, né? tendo muito prazer no que você faz, e isso vira uma diversão, isso faz parte da sua vida e está tudo certo. Mas estou falando de diversão de férias, com amigos, mas muito pouco. Entendi. Então, é uma pena, porque a vida também é feita disso, também é feita desses momentos da diversão, de não fazer nada, do relaxado, do errado, entendeu? Faz parte tudo isso. Não dá para você levar a vida 100% só focado em fazer tudo certo ou no seu trabalho. Pelo menos é assim que eu penso. E é incrível que passaram na minha vida homens que são muito focados. O Alexandre, meu marido, hoje é Também. muito focado. Eu vivo falando para ele, pelo amor de Deus, relaxa! Relaxa. É engraçado Então, que você se atrai ao seu oposto, de ao certa meu forma, oposto, né? Porque eu sou focada, eu amo o que eu faço, mas eu sou muito capaz de desligar esse fio da tomada. E se eu tô na praia com você, eu tô na praia Viver com aquele você. momento, Eu tô 100% na praia, eu não tô pensando que eu tenho que fazer o post, eu não tô pensando que eu tenho que fazer a entrega. Tô errada, né? Porque aí vem alguém atrás e fala, você já fez sua entrega? Não, não fiz, espera aí que eu já vou fazer. Não, eu relaxo. Eu acho que isso faz bem também. Entendi. Você conseguir relaxar a sua alma do seu trabalho. Né? Legal. E isso é uma coisa que está em mim. Eu consigo fazer a fazenda, que é super tensa, que você vive lá 3 meses, naquele momento que eu fico confinada junto com os peões, aquela confusão no Brasil inteiro, todo mundo descendo a porrada, jogando pedra, brigando com você. E eu consigo, no meu dia de folga, relaxar. Eu não fico focada bom, né, nisso. que você Eu encontrou esse Encontrei equilíbrio. um jeito de lidar bom. com isso. E a vida foi me mostrando. Quando o Ayrton morre, sem realizar os sonhos da vida dele, que eram poucos, um era conhecer a Disney, o outro era correr na Ferrari e o outro era ser pai. Esses eram os 3 grandes sonhos, ele morreu sem realizar nenhum. Muito fora da época, né? Morreu muito jovem. Isso me deu mais força para eu realizar os meus sonhos. Entendi. Aí eu perco um irmão com 28 anos, que também não realizou nada. Aí me deu mais força para eu realizar, porque a vida, ela te puxa tapetes. Porque uma coisa é alguém puxar o seu tapete, outra coisa é a vida puxar seu tapete. Entendi. Por isso que eu não ligo quando alguém puxa o meu tapete. Eu me preocupo com a puxada de tapete da vida e não de alguém. Porque esse tapinha nas costas de alguém para testar onde é mais mole para enfiar a faca, sempre vai ter. Verdade. Mas a puxada de tapete da vida, você não sabe nem a hora que vai acontecer, nem de que forma vai acontecer. E essa puxada de tapete é perigosa. Nossa, é verdade. E é para ela que eu olho. Essa puxada seria, por exemplo, a morte do Senna. A morte do Senna, a morte do meu irmão com 28 anos, né? Uma doença que pode acontecer, que você não está esperando. É uma coisa que aconteceu, uma tragédia que aconteceu, uma coisa que acontece que você fala, mas de onde veio isso, gente? Minha vida estava tão normal, de repente é atravessada por uma coisa que não é legal, que é uma puxada de tapete da vida. Entendeu? Então é uma corda, assim, a corda que a vida foi feita para viver, que ninguém está ensaiando, que a gente está aqui já vivendo. E se você não realiza seus sonhos, você vai passar a vida o quê? Em busca de quê? A vida é feita para isso também, para a gente realizar sonhos. Aí eu imagino que tem gente ouvindo falando, porra, mas está falando isso, mas eu não tenho dinheiro para realizar sonhos. Mas nem todo sonho tem a ver com dinheiro. E se tiver a ver com dinheiro, se programe. Por exemplo, uma viagem, que pode ser o sonho de muita gente, pelo menos é assim que eu vejo a vida, né? Eu gosto muito de viajar. Eu também. E parte do meu dinheiro, aliás, boa parte eu gasto em viagem. E eu acho que é o dinheiro mais bem gasto do mundo. Então, aí eu escuto, poxa, mas nem todo mundo pode. Pode sim. Se você se programar financeiramente, guardar o seu dinheiro em janeiro, até janeiro do ano que vem, 1 ano guardando todo mês e se programando para fazer a viagem da sua vida, eu aposto que em 1 ano você faz a viagem da sua vida. Verdade. Eu bato uma aposta com até em menos do que 1 ano. Mas se você é daqueles que não ganha muito, que consegue guardar pouco por mês, se você guardar todos os meses, mas tem que ser fiel àquilo. Não dá para guardar um mês e gastar no outro e usar essa economia. Tem que ser sua prioridade, né? Tem que ser sua prioridade. E todo mundo consegue realizar, mas você tem que focar. Então, eu tenho certeza disso que eu estou falando. É verdade. Né? Mas aí, vamos falar assim, mais praticamente de quando... Vocês ficaram juntos quanto tempo, você e o Senna? 1 ano e meio. 1 ano e O meio. último ano e meio de vida dele. Caramba. Quando ele morreu, eu estava lá na casa dele, em Portugal, esperando ele voltar. Ele me ligou. Então, isso que eu ia Antes perguntar. da Teve corrida. aquela história que ele te ligou. Teve. Ligou, e ligou tensíssimo, porque ele não estava legal.
O Rubinho tinha sofrido um acidente, né, naquele final de semana, horroroso, e ele era amarradão no Rubinho. E aí o Rubinho, acho que o acidente do Rubinho foi mais feio até do que o do próprio Ayrton. Se você assistiu o acidente do Rubinho foi horroroso. E o Rubinho estava internado no hospital lá, se recuperando desse acidente. Aí teve um outro acidente, que foi um português chamado Pedro Lamy, que bateu o carro no treino e morreu. Nossa. E aí teve o Ratzenberger, que também morreu. Então foi um final de semana macabro. Nossa, tudo isso no mesmo final de semana? No mesmo final de semana. Então, não era para ter corrida, né, gente? Porque tem até essa regra, né? Quando morre na pista, não tem mais... A corrida tem que ser... tem que parar Cancelada, a corrida imediatamente. E aí, tem essa questão. Morre na pista, não morreu na pista. Segundo Ayrton, Ratzenberger morreu na pista. E não no hospital depois. Mas aí não conseguiram provar, enfim, teve a corrida. Mas eu falava para ele no telefone, você pode não correr? Você pode não correr. Um cara do tamanho dele podia falar, eu não vou correr. Ou então, sei lá, não estou me sentindo bem, fiquei nervoso. Tem esse direito, né? Eu acho que tem o direito de não correr. Eu tomei uma bronca dele tão grande nesse dia que eu propus para ele não correr, porque eu não sei nem como eu tive essa coragem de falar, porque ele era bravo para burro também. Ele Ariano, era? que nem eu, né? A gente tem uma coisa impulsiva, assim, e para receber ordem é um pouco difícil, Ariano. Ariano é difícil de receber ordem, igual de dar ordem, mas de receber não muito. E eu falei para ele, não corre, assim, num tom assim, ele falou, eu como não corro? Você tá louca? Eu não vou pontuar. Aí eu fiz uma conta rápida com ele, porque essa era a terceira corrida do ano. E ele não tinha terminado a primeira, bateram na segunda, essa era a terceira. Se ele não corresse essa terceira corrida, pela lógica, ele não seria campeão. Nem que ele ganhasse todas as outras. Entendi. Então, ele teria que correr essa corrida por uma questão lógica de campeonato. Mas por uma questão emocional, ele não deveria ter corrido, na minha opinião. Porque ele não estava legal. Olha, eu já estava com ele há 1 ano e meio, eu nunca tinha visto ele tão nervoso com uma situação como ele estava. Se você olhar para aquela cena, você consegue captar. Teve gente achando que ele estava prevendo alguma coisa, que ele está com a mão no aerofólio do carro, assim, quieto, olhando. Ele não estava prevendo nada, eu acho. Pelo menos a minha... Estava nervoso mesmo. Ele estava assim, corro, não corro, será que eu vou correr? E aí, quando eu conversei com ele, ele falou, Adriane, é o seguinte, eu vou correr e você vai me pegar no aeroporto. Porque eu vou sair daqui e já vou direto para aí. Ele já estava de Malicuia. Então, eu falei, beleza. Aí começou a corrida. Eu comecei a assistir a corrida com a Juraci, que na época era a funcionária dele lá em Portugal. Aí a gente começou a assistir. Ele bateu, eu desliguei a televisão e ainda falei, ai, graças a Deus, ele vai voltar mais cedo para casa. Ai, você nem imaginou. E é a primeira frase do meu livro, graças a Deus ele vai voltar mais cedo para casa. E eu fui tomar banho. Eu estava acostumada a ver ele bater, estava acostumada a ver batida. Então, em nenhum momento aquilo mexeu comigo como se fosse uma coisa muito perigosa. Aí tô tomando banho normal, já adiantando a minha vida, porque eu falei, ele vai chegar mais cedo, daqui a pouco ele já está no aeroporto. Aí tô ouvindo um silêncio, tô ouvindo fax, tinha fax na época. Tô ouvindo fax, chegando um monte de fax e telefone tocando, mas silenciosa, a casa ficou esquisita a casa, mas tô lá. Aí a Juraci bate, Adriane, sai do banheiro. Saí correndo, o que foi? Ela falou, vamos assistir, eu acho que ele se machucou. Aí é que eu me toquei, que o tempo todo do banho, ele então estava parado ali na pista. Aí é que começou a cair um monte de ficha, mas ainda assim, em nenhum momento passou pela minha cabeça. Porque demorou, né, para saberem de fato, né? Mas se você olhar, dá para ver que ali ele não estava mais, né? Não veio me falar que ele morreu depois, né? Ele também morreu na pista e a corrida também não parou. Que loucura isso. É muito louco, né? É muito Mas louco. na hora já te veio uma sensação? Não, eu inclusive peguei um avião para encontrar com ele. Fiz uma mala, olha o tamanho da doideira. Eu fiz uma mala, porque eu falei, vou ficar com ele no hospital, ele vai ficar internado um tempo. Fiz uma mala para ele de hospital, minha e dele, com uma sacolinha. Caramba. Entrei num avião com uma amiga e ela falou, vamos lá encontrar com eles lá em Bolonha. E eu achei, e essa minha amiga também não está sabendo, a gente está indo para encontrar eles. E aí, quando o avião vai decolar, toca o telefone na torre e manda eu descer do avião. Eu falei, é ele falando para não ir. Olha, até o final eu estava achando que não fazia sentido aquilo. Porque, para mim, ele não morreria fazendo aquilo que ele mais sabe fazer. Ele morreria de velhice, um cara super saudável, um cara que tratava aquilo com uma naturalidade, andava 300 km por hora, como quem anda a 80 aqui na Marginal. Sabe, assim, tranquilo e gostava de esporte radical e pilotava o próprio helicóptero. Morrer daquela maneira ali,
Eu achava que isso, não sei, não passou pela minha cabeça que isso aconteceria com ele. E aí, quando toco o telefone na torre, era o marido da minha amiga, que é o Braguinha, que foi quem foi meu grande anjo da guarda, a minha amiga Luísa, esposa dele. E aí ele falando, não venha. Eu falei, que bom, então vocês estão vindo? Ele falou, não, o Ayrton tá morto. Quando ele falou, Ayrton tá morto, não é possível. Porque foi o primeiro choque que eu tomei, foi no telefone, conversando com ele. Eu falei, não, peraí. Ele falou, não tem o que fazer aqui. Mas assim, ele falou de um jeito como se eu já soubesse. Ele não sabia que eu não sabia, sabe? Por isso que ele falou desse jeito brusco. Ele falou de um jeito assim, meio normal. E aí é que me caiu. Eu falei, mas é claro. Como é que ele estava naquela pista imóvel? Aí começou a me vir um filme de tudo que eu vi e que eu não queria acreditar, porque a gente encontra maneiras de fugir daquilo que a gente não quer. A nossa cabeça, não sei, leva a gente para outro lugar. E eu fui para algum outro lugar que eu não sei nem explicar que lugar é esse que eu fui, que o tempo todo eu fiquei me enganando. E hoje, voltando o filme, vendo aquela cena, ele deitado, tá claro que ele não estava vivo ali. Né? Mas eu achava que ele tinha quebrado a perna, que ele estava passando mal, que ele podia ter desmaiado. Eu ficava procurando motivo para aquilo não estar acontecendo, sabe? Então foi muito duro, assim. Porque, primeiro, eu era muito nova, muito imatura, e tive que lidar com uma verdade difícil de encarar, porque eu não tinha nem ideia do tamanho dele, né? Eu tinha ideia, mas não... Acho que nem ele tinha ideia do quanto ele era amado. No mundo inteiro, né? Não tinha ideia. Foi um impacto muito grande para todo mundo, né? O Brasil parou. Eu lembro aqui, passando pela Marginal, assim, milhares de pessoas em silêncio, todo mundo fora dos seus carros, todo mundo... Eu lembro disso, até na rua da minha casa, todo mundo fora das casas. Uma cena absurda, assim, que não sei se a gente vai ver isso de novo. Acho que não, também. Também acho que nunca mais, mas foi uma coisa impressionante. E eu tenho certeza que ele não tinha ideia disso. Como eu também não tinha. Foi me caindo fichas ali, e por isso que eu sou grata ao Braga e à Luísa, que me salvaram e me deram um pouco de noção do que eu ia passar dali para frente. E me apoiaram financeiramente. Eu fui morar de favor na casa dele em Portugal. Fiquei 1 ano lá na casa dele morando. E eles me deram os caminhos, assim, me apresentaram pessoas importantes para a minha carreira depois. Eles me apresentaram Nizam Guanais, que foi uma pessoa que me ajudou muito. Nirlando Beirão, que escreveu meu livro. Paulo Lima, da Trip. Pessoas muito importantes que eu não tinha ideia de quem eram, nem o que eles faziam. E que eles foram me dando possibilidades de voltar para a minha vida, né? Porque eu tinha que ter vida, eu tinha 19 anos, eu tinha que viver Nossa, muito nova, né? Dar continuidade, só que eu não conseguia ter trabalho na época. Não tinha trabalho para mim. Então eu fiquei quase 1 ano e meio. Você ficou meio marcada, assim, na época por causa dele. Mas eu falava, gente, quem paga minhas contas? Como é que faz para pagar as contas, né? Porque ninguém pensa nisso, eu não tenho trabalho, mas como é que essa pessoa faz, né, para trabalhar. E ainda sofrendo, né? Então estava tudo muito difícil. Então o Braga entrou, por isso que eu falo, o Braga era o melhor amigo do Ayrton. O Ayrton considerava o Braga como pai dele. Entendi. O Braga faleceu há 1 ano atrás. E eu tive ainda o prazer de poder apresentar ele para o Vitório e para o Alê, meu marido. Eu voltei para casa onde eu morei e fui levar o Vitório para conhecer o Braguinha, o Alê para conhecer o Braguinha. Levei o Vitório nessa casa que foi tão importante na minha vida, que foi uma quinta, na verdade, em Sintra, em Portugal, que foi onde eu morei 1 ano. Então, pelo menos, eu consegui fazer o Vitório e o Alê conhecerem o Braga antes. Você conta tudo para o Vitório, assim, você contou toda a história, tudo, não? Ele entende a proporção, assim, de quem era o Senna? Ele entende. Não, né? Eu acho que agora com 12 já entende um pouco mais, mas eu sempre contei tudo. Não sei como é que fica na cabecinha dele, mas eu prefiro que ele saiba e venha me perguntar até se ele tiver alguma dúvida, do que algum coleguinha fale alguma coisa. Mesmo o Playboy, que eu fiz 2, entendeu? Eu lembro que ele era pequenininho, porque a segunda Playboy ele tinha 1 ano. Quando eu fiz, nem 1 ano, ele tinha 6 meses. Mas assim, quando ele tinha 6 anos, ele falou... você tinha 6, ele tinha 6 meses? 6 meses. E você tava com aquele corpão? Ai, como, gente? Calma. 6 meses! Nem entendi essa. 6 meses ele tinha. Gente. Mas eu tô com um corpo bem diferente na segunda Playboy, assim. Não, mas posso falar, realmente, ele tinha ele tinha acabado de desmamar, na verdade. Nossa. Eu dei 5 meses de peito para ele e eu fiz essa viagem. Nossa. Então, mas eu lembro que... Assim, e aí você falou com ele sobre esse assunto? Não, naquela época, mas assim, eu falei logo né? quando ele começou na escola, assim, maiorzinho, 6, 7 anos, eu já logo mostrei, ele escondeu tudo embaixo da cama.
Engraçado, a reação dele foi pegar as revistas. Tá bom, mamãe, pegou e escondeu tudo embaixo da cama. Aí eu fiquei olhando para essa cena, falei, uma hora ele vai vir conversar comigo sobre. Mas você não se arrepende de ter saído na Playboy, ou sim? Não, se tivesse outra agora é que acabou a Playboy, senão eu tava lá linda de novo. Amei! Posso falar, quando você tava com meu pai, os meus amigos todos vinham com a Playboy pra eu dar pra você assinar. Não é? Eu mandava todo mundo pra aquele lugar, que eu ficava muito brava. A criança tem uma relação com a lógico, nudez né? diferente, mas hoje é diferente. Você percebe? Não, acho que hoje é diferente. É diferente. Muito diferente. É que na época, pensa, eu tava na escola, eles vinham falar da minha madrasta. É! Eu assim, ai, que saco. Era muito isso, então... Mas é curioso porque eu trato isso com muita naturalidade. Que Quando legal o Vitório isso. me questiona alguma coisa, eu falo para ele, olha, eu, além de contar toda a minha vida e falar da importância do trabalho e do quanto é legal você ter orgulho do seu trabalho. A Playboy nada mais é do que um trabalho Lógico. incrível, artístico, incrível. Hoje no Instagram tem fotos muito mais Verdade. sexys e muito mais com muito mais nudez do que a própria Playboy, né? A Playboy, se você for olhar a Playboy hoje, ela é uma revista Bom, hoje tem linda, OnlyFans, tem um monte tem de OnlyFans coisa. e tá todo mundo Você faria normalizando OnlyFans? tudo. Acho que não. Eu acho que quem faz tem que ter um motivo para fazer. Às vezes precisa, né? Às vezes você precisa e é o seu único meio de ganhar dinheiro ali, naquele momento, com o que você consegue fazer naquele momento. Então, eu acho que a gente aprende, primeiro, a não julgar, segundo, a se entender, a vestir o sapato do outro. A gente não deve questionar esse tipo de coisa. A gente tem tanta coisa para questionar na vida. A gente vai questionar o que o outro está fazendo, por que ele está fazendo, porque, sei lá, por prazer, ou porque tem vaidade, ou porque tem necessidade. Não é da nossa conta. Né? Então, Geralmente, quando você julga alguém por alguma coisa muito, significa que é alguma coisa mal resolvida dentro de você, né? Porque se você não tá mal resolvido, você não ia ficar apontando o dedo e julgando tanto aquela pessoa por alguma coisa, E eu sabe? passei por esses julgamentos muito forte. Então, na época, a gente estava ainda naquela época lá que você perdeu o Sênead, você estava se redescobrindo e tudo mais. E aí veio a oportunidade de você escrever o livro. Que foi o Braga que me deu essa oportunidade. Ele falou, escreve, porque eu falava, Braga, eu preciso ganhar dinheiro, Braga, porque o Braga me ajudou a minha mãe, que estava com meu irmão mal em casa, tudo. Minha mãe, ele ajudou o tempo inteiro, mas eu falei, eu não posso viver de favor o tempo inteiro, eu preciso retomar minha vida. Mas como é que eu vou retomar minha vida? Eu não estava conseguindo ver uma forma de voltar para a minha vida normal. E por que será? Porque hoje em dia, se fosse hoje em dia, por exemplo, eu acho que você estaria mais em evidência ainda. As redes sociais ajudariam Eu acho que sim. a ter essa visão. Na época não tinha rede social, então assim, eu dependia única e exclusivamente dos jornais e das revistas, Se que for eram pensar, semanais tipo, e mensais, e dos programas de televisão ao vivo para poder me posicionar, que ainda bem que tinham, porque foi graças às entrevistas que eu dei e ao meu jeito de ser, que eu fui conquistando o meu espaço e fui mostrando que eu poderia, que eu era capaz, que eu sabia me comunicar, que eu poderia ser uma comunicadora, que eu podia seguir naquilo que eu sabia fazer, que bastava ter uma chance. Eu nunca escondi isso, da minha vontade, do que eu precisava. Então, foi através dos programas e através desse meu jeito de me comunicar é que eu consegui. Por isso que eu nunca negava entrevista. Eu tive uma relação com a imprensa na época muito importante. Muito importante. Com a Caras, então, fui capa acho que da Caras 1 milhão de vezes. Muito em função daquela época ainda do Ayrton, porque eu nunca neguei uma entrevista para ninguém e usava também esse espaço para se mostrar, né? Para eu poder, que era a minha forma, era a minha rede social da época, era poder ter essa chance de dar uma entrevista, de participar de um programa, de poder me colocar, contar a minha história, porque tinham várias histórias, como tudo na vida. Tem várias versões. Tudo que você vive, alguém vai contar de uma outra maneira, porque viu de uma outra maneira. Né? Então, tinha a minha versão, tinha outra versão, tinha outra versão, tinha mais uma versão. Então, sempre tem muitas versões. E aí eu fui usando o que era meu de direito, que era contar a minha história, né? E conseguir recuperar o meu trabalho de volta. E o livro, nesse papel, ele funcionou para isso também? Ele funcionou, não. O livro funcionou para pagar conta. Para as primeiras contas, assim, na verdade, sabe? Assim, eu lembro que eu ganhei muito pouco dinheiro com o livro, mas esse pouco dinheiro que eu ganhei com o livro... Era necessário. Acalmou a parte da minha mãe aqui. Entendeu? Eu vendi bastante livro, mas eu não ganhei muito dinheiro com o livro. Né? Também, porque ninguém enriquece com livro no Brasil, né, gente? E os julgamentos do livro? Então, até que eu nem me lembro bem, mas assim, falavam, mas como eu estava
o livro foi muito bem escrito, é uma história muito bonita e muito legal. E ele ficou na lista dos mais vendidos do Brasil mais de 19 semanas. Caramba! Foi o maior recorde, eu vendi, sei lá, quase 500 mil livros. Que massa! Numa velocidade incrível. E tem muita gente que me encontra e fala, nossa, sabe que eu tenho o teu livro, eu não me desfaço dele, porque é um diário de uma menina de 19 anos. Tem essa cara. Quando eu leio o livro, agora o meu objetivo é fazer o Vitório ler o livro. Estou nesse momento. Mas quando parece leio, que é outra pessoa? Não, eu me reconheço o tempo inteiro ali. Nossa, me reconheço, porque essa foi um pedido que eu fiz para o Nirlando, escrever esse livro sobre a minha ótica, e não sobre a ótica de um escritor e contar uma história bonita. Eu queria contar a história de verdade. Pessoal mesmo. Sabe? Então, ele foi muito fiel a esse meu pedido, porque só funcionaria para mim se fosse assim. Inclusive, esse Caminho das Borboletas, o nome, é porque eu vivi... Antes de ir para Portugal, o Braga tinha uma fazenda em Campinas. Ele não tem mais. E eu fiquei umas 3 semanas nessa fazenda antes de ir morar em Portugal. E nessas 3 semanas, eu fazia uma caminhada pela fazenda e eu pegava uma ruazinha de terra atrás da fazenda que tinha milhões de borboletas. Ai, que lindo. E toda vez que eu ia para essa ruazinha de terra que tinha milhões de borboletas, eu fazia essa rua pedindo, rezando, pedindo ajuda, desesperada, porque estava numa fase muito, muito, muito difícil, não só pela morte do Ayrton, mas pelo meu irmão, pela minha mãe, estava muito difícil. E aí ficou muito marcado para mim essas borboletas. E falam que borboleta tem uma coisa muito espiritual, né? Eu só descobri isso depois. Na época eu não sabia. E aí eu escolhi Caminho das Borboletas por causa desse caminho, que é um caminho que para mim foi meio um caminho de cura, sabe? Que era o caminho que eu ia todos os dias rezar, pedir, chorar, gritar, não tinha ninguém. Então era um momento que eu me libertava assim das minhas dores, que eu podia falar com Deus alto, não precisava, sabe? Então tinha um jeito ali naquele caminho. Nossa, que lindo. Eu acho que a Bá tá assim porque deve ter alguma pergunta relacionada a isso. A gente abre para perguntas. Ah, é? Então a gente abre uma caixinha e aí eles mandam áudios e perguntas. Olha, temos ela vai trazendo pra gente durante a nossa conversa, tá? Então vai. A gente tem uma pergunta aqui da Lilian. Olá, meninas, tudo bem? Aqui é Lilian, eu falo de Belo Horizonte, Minas Gerais. Primeiramente, sou fã do Fab Talks. Acho a Fabiana maravilhosa. Ela é muito mesmo. Fã da Adriane. Li o livro Caminho das Borboletas. Sou apaixonada por esse livro. Leio e releio várias vezes. Minha pergunta é, Adriane, como que você fez, né? Como que foi esse desafio para você desvincular a sua imagem do Ayrton Senna e concretizar a sua carreira com base no seu talento? Que linda. Cara, é indescritível. Sou muito fã. Para mim, você é um ícone, você é um exemplo de mulher que eu sigo, que me inspira. E um beijão, um abraço para vocês e sucesso. Que linda, vibe Lilian. boa, né? Vibe boa. Primeiro adorei seu jeito, Lilian. Obrigada pela amei. pergunta. Bom. Ótima pergunta, aliás, Ótima né? pergunta, Mas você sabe, Lilian, de verdade, eu nunca foquei em me desvincular dele. É a minha Faz parte dessa história. história, né? Então, quando alguém me pergunta isso, eu falo, eu não carrego essa história como um fardo. Eu carrego como um escudo. Exatamente o oposto. Porque não me incomodava em nada as pessoas me chamarem de ex do Ayrton, viúva do Ayrton, mulher do Ayrton. Tá tudo bem, eu vivi essa experiência. Então, eu nunca tentei me desvincular. Eu só precisava ter espaço para trabalhar, mas não tentando fugir de uma coisa que eu vivi, ou apagar uma história, ou não tocar mais nesse assunto. Tanto que muitas vezes, às vezes eu estou viajando, eu estou em algum lugar, encontro, e a pessoa vai ter mais do que alguns minutos do meu lado, tipo, alguém senta do meu lado no avião. Primeira pergunta, você se incomoda se eu perguntar uma coisa? Eu falo, lá vem do Ayrton. Tenho certeza que é disso que vai... A pergunta sempre, vai vir, né? Porque é sempre a pessoa... E eu falo, eu juro que não me incomodo. Porque é a minha história. Então, eu nunca tentei me desvincular. A única coisa que eu tentei loucamente foi mostrar que eu era capaz, ainda que eu tenha sido mulher dele. Uhum. Entendeu? Então... Às vezes você tem que provar em dobro, né? E eu queria uma chance de mostrar que eu era capaz. Porque eu já era capaz
antes de eu conhecer o Ayrton, eu já trabalhava há muito tempo, mas num universo muito pequenininho, ganhando meu dinheirinho. Mas eu já tinha minha carreira, mostrei para vocês, com 12 anos, com 9 anos, com 16 anos. Eu tinha a minha história pequena, mas eu já tinha. E eu precisava dela de volta para eu continuar com a minha carreira. Então, o que demorou foi eu conquistar de novo a minha identidade com dignidade, porque eu queria me afastar do julgamento, da coisa da oportunista, da coisa desse julgamento que sempre teve e sempre terá, porque é do ser humano, infelizmente, né? Assim, faz parte do ser humano julgar o outro, faz parte do ser humano apontar o outro. A gente falou disso agora há pouco, do apontamento, né? Do quanto as pessoas partem do princípio do julgamento, que sempre é mais fácil, sei lá, olhar para alguém e por algum motivo falar, não foi com a cara daquela pessoa. Mas como, gente? Mas você sentia acolhimento também diante? Muito, mas bastante acolhimento. Tinha bastante assim, acolhimento, mas muito julgamento. Então, o que eu queria? Eu queria abandonar o julgamento e me apegar no acolhimento, que eu sigo com essa missão nas minhas redes sociais. Virou mexer, eu tenho um hater lá. Eu não sou de ter muito hater, mas tem. Tem o cara que tem... o cara não, normalmente são mulheres. A mulher que implica com o meu nariz. Ai, gente, que implica fortemente com o meu nariz. A mulher que implica com o fato de eu não ter peito, de não ter bunda, de você ser sempre magra. Foi muito autêntica nisso, né? Pois é, de eu ter pelo na perna. Então, virou, mexeu, eu tomo umas porradas nas redes sociais por uma coisa física que eu acho o fim do mundo, assim. Exato. Alguém apontar alguma coisa física, alguém apontar o outro, eu acho o fim do mundo. Fisicamente, então, eu não sei nem o que eu acho disso. Mas faz parte, está tendo agora, teve na época e nós vamos continuar tendo. E não adianta, é muito lindo de falar, tem até a turma do Fala. Ai, que legal, que a gente é o corpo livre, é se livrar de todos esses julgamentos. Acho tudo lindo, mas fica muito na fala e pouco na atitude. Entendeu? Porque às vezes... Chega lá, tá lá criticando outra pessoa. Chega lá, essa mesma pessoa que tem Deus no coração lá na bio. Aliás, todas que xingam, você vai na bio da pessoa e tá Deus escrito... no coração. Deus é fiel, Deus não em sei o quê. primeiro lugar. Eu falo, gente, que Deus é esse? É que eu acho que elas precisam de equilíbrio, entendeu? Elas estão lá rezando para pedir perdão por tudo que elas falam. Só se for, porque assim, isso. É impressionante. Então, é uma coisa incoerente, principalmente das mulheres. Mas então, seus haters de hoje em dia são muito mais focados nessa parte física e não tanto na coisa... Que eu acho que afeta menos também. Não, afeta zero. Exato. Né? De tipo... verdade, essas coisas não me afetam. Exato. É aquilo que eu falei, o que me afeta é a puxada de tapete da vida. Isso me afeta. Me afeta não ter saúde, me afeta não ter dinheiro para pagar a conta no final do mês, me afeta meu filho. O resto, o que você acha do meu nariz, ou o que a pessoa acha do que eu fiz, eu não estou nem aí. Mas não tô nem aí. E isso é de verdade, assim. E de onde vem isso? Eu acho que vem de uma autoestima bem trabalhada, desde sempre. Que começou na defesa, na defensiva. Começou assim, né? Me defendendo, até eu entender que aquela defesa podia ser a minha grande arma, né? Não é nem arma, minha grande proteção, na verdade. Então, essa coisa da estima eu falo muito com as mulheres e quero cada vez falar mais, porque eu acho que o maior problema da gente é a falta de autoestima. E quando você consegue se entender por inteiro, nada te abala, a não ser que você queira, a não ser que você deixe aquilo te abalar. Mas essa é uma decisão tua, não é do outro. É verdade. Quando o outro aponta em você uma coisa e aquilo te machuca, porque você deixou. Você permitiu. Você permitiu de alguma forma que aquilo te machucasse. Se você não vestir essa carapuça, porque eu sempre falei, esse terno fica pequeno para mim. Se o terno tá pequeno para mim, ele não é para mim, é para outra pessoa. Não vai servir em mim. E não vai servir em mim e eu vou tocar a minha vida. Por mais que você ache o que você quiser achar de mim. Então, isso é uma coisa que eu falo muito com as mulheres. E eu gosto de tocar nesse assunto de todas as maneiras que eu posso. Porque eu sempre acho, quando eu vejo o número altíssimo de feminicídio no Brasil, quando eu vejo as mulheres dando as mãos nas redes sociais e falando não larga minha mão, vamos juntas, vamos firme, vamos atrás de tudo que a gente tem direito, vamos juntas. Eu acho tudo lindo, mas eu acho que fica muito nas redes sociais. No discurso, né? Fica muito no discurso ainda. E na prática,
Ela está chorando por causa do chifre do namorado, a outra está apanhando, a outra está achando que está feia, se olhando no espelho, querendo não se entender, não se gostar. A outra está em depressão porque o peito está grande ou porque ela engordou e não consegue emagrecer. E a gente está vivendo ainda essas mesmas histórias, só que de uma forma um pouco mais velada. É a sensação que eu tenho, sabe? Quando eu encontro uma mulher de verdade, que a gente começa a conversar e ela começa a me falar dos problemas e a gente começa a trocar, eu continuo achando que a gente precisa gostar mais da gente. Não, e essa coisa também da mulher querer ser perfeita. Não somos. Exatamente, mas não seremos. Eu sinto que ainda existe uma pressão interna e externa para isso, né? Eu entendo essa pressão interna, porque ela foi externa a vida inteira. A vida inteira vai ter alguém falando que você... Eu falei isso uma vez e vou repetir. Vai ter a vida inteira alguém olhando para você e falando que você não é capaz. Eu falo muito isso para o Vitório, muito, porque tem 12 anos. Eu falo, a vida, ela é muito diferente dessa proteção, dessa bolha de amor que você vive. Você tem filhos hoje, você sabe a importância. Tem meninas do seu lado que você sabe a importância delas se aceitarem, para elas não serem contaminadas por esses dedos todos que vão ser apontados para elas, porque serão apontados. Então, isso é uma coisa de como lidar com isso. Quando esses dedos vieram para mim, eu tive a sorte e a chance de ter gente me ajudando. Por isso que eu estou dizendo. Entendi. Uma coisa que eu acho muito corajosa é pedir ajuda. Ajuda psicológica, ajuda de trocar ideia, ajuda de... Nossa, estou vivendo um momento aqui que eu não estou conseguindo sair dele. Você fez terapia? Fiz. Me dei alta até também, hoje? Porque me injuriei um pouquinho. Daqui a pouco eu volto. Eu me dei, de vez em quando eu me dou umas altas, assim. Mas essa questão, ela é super importante de ser dita. E eu gosto de falar sobre isso, porque eu acho que a vida não. As pessoas apontam sempre uma coisa para te colocar para baixo. E se você estiver vulnerável, você começa a acreditar. Mas a maioria das vezes a gente está vulnerável, amiga. Quando você toma essas dedadas, porque a vida da gente é tão... sabe, ou você está com uma dor aqui, ou você está com uma dor ali. Seja ela sentimental, seja ela... Não importa. Se te pegar atravessado, aquilo entra em você e aquilo vira uma verdade. E acabou. Aí, para você lidar com isso, gasta-se muito tempo, muito dinheiro. É verdade. E, às vezes, você não arranca isso de você. Então, como é que faz para trabalhar tudo isso? Você tem que falar, você tem que se expor. Então, quando eu conto a minha história, eu gosto um pouco de falar, porque eu tenho certeza que se eu conseguir atingir um coração aí, de alguém que está ouvindo, com certeza. Eu já vou estar feliz de ter dado essa entrevista, porque eu ajudei alguém a se entender nesse momento e perceber a importância que ela tem. Porque nós somos importantes. E quanto da autocrítica que você está se fazendo tem a ver com o que você acredita e o quanto que vem de pessoas que falam para você e você acabou acreditando no que os outros estão falando, não é isso? É claro. Tem muito isso. As redes sociais estão aí para isso. Quem está exposto nas redes sociais é milhões de vezes mais, né? Porque daí são muitas pessoas falando. Por isso que eu falo, tem a rede social se você tem humor, se você entende isso aqui com leveza. E eu também acho a idade importante, assim, porque às vezes as pessoas têm muito novas e daí se expõem muito novas na rede social. Eu acho meio perigoso. E acredita um pouco em tudo. Eu mesma acreditei que o Papa estava com aquele casaco da Prada lá. Eu jurava, eu até botei na... Falei, gente, que máximo, aí, de repente, Papa, maravilhoso. Falei, deve ser Prada. E depois, quando eu vi a notícia que aquilo era inteligência artificial, o mundo caiu. Falei, gente, onde eu tô? Que eu acreditei que o Papa tava com aquela roupa, gente. Só eu. Pô, mas aí você viu o Trump na favela. Tem alguma coisa estranha. Falei, tem uma coisa errada aí. Mas no primeiro momento, quando eu fui impactada pela imagem... Você acredita, Eu achei tão perfeito que eu falei, cara... Porque eu acho esse Papa super pra frente, assim, eu adoro ele. E eu acho que ele seria capaz de usar essa roupa. Então, eu, por algum motivo, acreditei piamente que aquilo era real. Olha que loucura. Então, eu acho que a Bá tem outra pergunta, né? Quando ela dá essa levantadinha, ela quer entrar no papo. A gente tem uma pergunta aqui da Gabriela. Manda, Gabriela. Oi, meu nome é Gabriela. Queria primeiro agradecer pela oportunidade de poder estar participando do podcast. Adoro escutar o podcast de vocês, sou super fã, adoro a Fábio. E também gosto muito da Galisteu. A minha pergunta de hoje é: eu já vi a Galisteu em outros podcasts falando como ela gosta do trabalho dela. Queria saber como é que... o conselho que ela dá para empoderar as mulheres, para ir atrás dos seus sonhos, para conquistar o seu espaço no mercado de trabalho. E para a Fábio também.
Muito obrigado, beijos e boa semana. Ai, que fofa! Fala Demais, rapidinho. Fofa. Bom, é Gabriela, né? É. Tem muito a ver com o que a gente está falando aqui. Então, ela sempre vai puxar a pergunta que tem a ver. Primeiro, né? Acreditar em você. Acredite em você. Tem uma história que eu gosto de contar de uma amiga minha que tem um cargo super importante numa empresa super importante no nosso país. E ela estava querendo abrir uma vaga, né? Para um cargo, uma mulher fazer uma viagem fora, ficar fora do Brasil um tempo, tinha que ter um inglês X, tinha que ter um inglês mínimo ali importante, e tinha que ter essa possibilidade de viagem. E abaixo dela, ela já estava de olho em algumas mulheres que poderiam estar nessa vaga. Mas tinha uma delas que ela tinha certeza que cumpriria esse papel lindamente. E aí chegou o dia dela chamar essa mulher. E essa mulher falou, pô, eu não estou pronta para isso ainda. Aquilo foi um balde de água fria na cabeça da chefe, né? Como assim não está pronta? Ela falou, não, meu inglês pode ser melhor, eu ainda não sei se eu consigo ficar fora tanto tempo. Enfim, numa grande empresa, você não tem todo o tempo do mundo para esperar você ficar pronta. Automaticamente, ela colocou um rapaz no lugar dela, para esse cargo. E o menino era inferior a ela. Inferior. Tinha um inglês pior. E o menino pegou na hora, agarrou na hora essa oportunidade, porque olhou para isso como uma oportunidade. Então, nós mulheres, primeiro, a gente precisa entender que as oportunidades aparecem o tempo inteiro, sim, mas se a gente não tiver coragem para agarrar, as oportunidades vão passar e você não vai nem perceber que você teve uma oportunidade. Você nem vai saber o que poderia ter sido, né? E às vezes a gente exige tanto da gente. Eu vejo essa história, ecoou na minha cabeça muito, porque eu vejo que nós somos assim. A gente quer tanto a perfeição, a gente acha que a gente pode tanto fazer melhor, que a gente perde todas as outras oportunidades de aprender, né? Tentando ser melhor para fazer alguma coisa. Essa mulher perdeu a vaga para um homem, que nem estava tão pronto quanto ela, mas que agarrou essa oportunidade. Então, Gabriela, você fala de como empoderar. Primeiro, a gente se empodera acreditando na gente. Não importa qual seja a sua profissão, mas você tem que amar o que você faz. A primeira coisa, você tem que ter certeza absoluta que aquilo te dá muito prazer e que você vai segurar todas as ondas, porque assim, é difícil. O meu trabalho é difícil, o seu trabalho é difícil, o trabalho de todo mundo aqui tem os seus momentos que você para pensar e fala, meu Deus, será que eu vou conseguir? Será que eu escolhi certo essa carreira? Mas se você tem amor, você passa por esse problema. Por isso que eu falo, você tem que amar muito o que você faz para você conseguir se sentir feliz naquilo que você faz. Então, escolha com amor, e não pelo dinheiro, pelo que mais paga, pelo que mais... Escolha primeiro com amor. Depois, se você tiver amor, o dinheiro ele é consequência do trabalho bem feito. E os desafios também vão te fazer crescer, né? E os desafios você tem que agarrar. É isso. Não dá para você esperar estar pronta na sua concepção para você conseguir. Essa semana eu postei uma frase no meu Insta, acho que anteontem ou ontem até. Eu postei assim, pare de gastar o seu potencial achando que você não está pronta. Não foi isso que eu postei? Olá. Exatamente o que você está falando. Porque nós mulheres eu temos me identifiquei essa tendência. muito com isso. Porque é isso, eu tenho essa característica de síndrome de impostora, assim. Sei, todos nós temos, né? Lindamente. Exatamente, mas aí tem gente que tem mais, tem gente que tem menos. E eu tenho essa mania de sabota, ficar me né? boicotando, exato. E aí, de repente, eu falo, não, eu vou lá e vou com medo mesmo, e é assim que eu vou aprender e vou evoluir. E eu nunca me arrependo de ir. Eu sempre me arrependeria se eu não fosse, se eu não fizesse. É isso que eu acredito. Isso aí. Eu acho isso aí. Eu acho que a gente não pode se arrepender de ir, mesmo que não dê em nada. Porque às vezes você vai... Não dá em nada. E aí você não vai ficar se perguntando e se, porque você já fez. E aí não deu e paciência. Beleza. E aí, se aquilo tocar muito o teu coração, você vai de novo. E pode não dar em nada de novo, mas talvez... Hoje mesmo eu vi uma matéria de uma senhora que conseguiu tirar a carteira de motorista depois da... Ela tentou 946 vezes. Meu Deus do céu. Tá bom pra você? Ela tirou hoje. Que pavor encontrar com ela na rua dirigindo, né, gente? Ela tentou 946 vezes. Mas ela tirou a carteira. Tá ali. Ela foi a recordista, sei lá, acho que nunca no mundo ninguém tentou tantas vezes como ela. Resiliência. Essa tem resiliência. Mas isso que eu tô dizendo. Se é uma coisa que você quer muito, quem diz que você tem que desistir?
E quem disse que você tem que deixar de acreditar em você porque você tomou um não? Olha o meu não lá atrás com o Ming. Olha o Ming, a fitinha do Ming pendurada. Se você fosse pro Japão, era capaz da sua carreira ter ido para completamente outro lugar. É, ter ido para outro lugar. Eu acho que tudo tá escrito da forma que tem que ser, né? É, tomara, né? Eu acho, eu acredito. Mas, e aí, voltando um pouco nessa parte, porque eu tô curiosa para entender a cronologia dos eventos até chegar da gente ser família. Então, Entendi. tipo, depois do Ayrton, enfim, qual foi o seu próximo relacionamento amoroso? Não, eu tive um namoro de 3 anos com um empresário no Rio de Janeiro. E foi depois desse empresário que eu conheci seu pai. E esse empresário era low profile, não aparecia? Aparecia um pouquinho, ele é famoso. Hoje ele está na política, assim. Mas na época, assim, ele aparecia. Mas eu continuei trabalhando muito. E eu namorei esse cara por 3 anos. É uma pessoa que eu tenho o maior carinho por ele, porque ele me pegou numa fase muito difícil também. Porque eu tinha toda essa história muito próxima do Ayrton. E eu precisava trabalhar muito, precisava muito de grana e precisava muito conquistar o meu espaço. Então, eu tinha que ter do meu lado alguém que entendesse isso, que me apoiasse, que não me colocasse para baixo. Porque depois eu tive experiências não tão felizes do lado de homens que não foram tão legais comigo. Entendi. Que nunca sofri nenhum tipo de abuso, mas eu sofri, sim, muitos dedos de namorado, assim, de tentar me jogar para baixo. Sabe homem âncora? Eu tive. Talvez por você ser tão segura. E era aí o cara sente essa necessidade, né? Pra você não então, ficar... E esse cara mexe com a gente, né? Machuca, mexe, te faz perder tempo. A coisa que eu mais odeio na vida é perder tempo. Porque a gente tem tanta coisa para fazer, a gente tem tanta coisa importante para fazer pela gente, que não dá para você perder tempo a essa altura do campeonato, né? Você perde tempo quando você é adolescente, quando você tá... Não dá. Eu tenho coisas para fazer. Então, a sensação que eu tenho quando eu olho para os meus relacionamentos é que eu viveria todos eles de novo, porém, não com tanto tempo. Entendi. Porque se você já sabe que aquilo não vai virar, porque a gente, quando está namorando, a gente sabe. Sabe ou não sabe? Minha grande experiência, vou fazer 20 anos com o Bruno. Eu posso dizer do alto da minha experiência. No meu caso, eu sei. Mas você nunca teve outro namorado? Sério, não. Não, mas você... Não, tipo, namoradinho, não dá pra contar. Eu tinha 16 anos quando eu conheci ele. Eita, entendi. Mas assim, eu vejo pelas experiências dos outros. Maravilhosa. Mas eu acho curioso isso, porque quando você está namorando, você sabe que você já está... que ali não vai virar, você fala, mas eu vou ficar aqui mais um pouquinho porque tá gostoso. Porque normalmente é assim, as encrencas são gostosas, né? Os homens encrencas são gostosos. Mas você sabe que ali não vai virar. Então, e por que Mas você viveria todos de novo? Nenhum eu que viveria, você falar... Não, tem um aí que eu não falaria nem oi. Mas, de qualquer forma, a gente aprende com eles. Até com esses caras que te fazem mal, a gente também aprende. O problema é você viver essa experiência que faz mal e aquilo, de alguma forma, entrar na tua vida e você ficar muito tempo nisso e você acaba ficando doente junto, porque são pessoas doentes. Essas pessoas que te fazem mal são pessoas doentes, que precisam um pouco pisar em você para brilhar, são pessoas que precisam te cutucar para brilhar. Mas você, quando está envolvido emocionalmente, você não cata. Demora para você entender isso. Então, acho que é o tempo que me arrependo um pouquinho, sabe? Tipo, ficar 3 anos num relacionamento que eu sabia que não ia dar em nada. Por que não ficou 1? Entendi. Porque medo de ficar sozinha. Na época eu tinha um pouco de medo de ficar sozinha. Achava que mulher sozinha não era legal, sabe assim? Como você gosta de companhia também. Não, hoje eu amo ficar sozinha também, entendeu? Entendi. A gente aprende a ter segurança e a chegar sozinha num lugar é legal demais. Quando eu me casei com teu pai, eu entrei sozinha no altar. Eu lembro disso. Eu entrei sozinha. E, então, eu acho legal você ter essa independência, mas, às vezes, a gente precisa um pouco passar por umas coisas para criar até essa casca, né? Mas, de qualquer forma, eu sou uma mulher que vivi relacionamentos muito importantes e que todos eles me fizeram ser essa mulher que eu sou hoje. A única coisa que eu mudaria era realmente o tempo que eu perdi com alguns. Entendi. Boy lixo, boy lixo, boy lixo! Você conheceu meu pai como? Eu conheci seu pai num programa de televisão. Ah, é. Ele estava dando uma entrevista e eu disso. estava assistindo, eu nunca tinha ouvido falar dele, assim, eu tinha ouvido falar do nome dele, mas eu nunca liguei o nome à pessoa, sabe? Ele tinha uma era agência... super low profile. Não, e ele tinha uma agência super importante na época chamada Fischer e Justus. Exatamente. Ele era sócio do Eduardo. Na época ele já não era mais sócio, mas o nome dessa agência era muito famosa. Você sabia quem ele era? Eu não sabia que ele era o Justus. Entendi. Entendeu? Para mim, Fischer e Justus era a mesma pessoa. Entendi. Entendeu? E aí eu estava
eu ia dar uma entrevista na sequência dele. E então eu escutei a entrevista dele inteira. E ele fala super bem, né? Nossa, ele fala super bem. E aí eu fiquei encantada. Eu que dei o tiro, hein? Sério? Fui lá e dei um tirão nele. Foi eu que dei. Nossa, eu fui lá elogiar a entrevista, elogiar ele, achei sensacional, assim. Bom, aí ele gamou, né? Aí a gente já começou a namorar. Mas a gente viveu um amor e uma experiência de paixão avassalador. Tanto eu como ele. Eu lembro. Todo mundo fala foi pouco tempo, foi muito intenso. A gente viveu 1 ano e 1 mês. Você sabia? Não foi 1 ano e 8 meses? 1 ano e 8 meses? Acho que foi. Acho que ele namorou. 1 ano e 1 mês. Vocês namoraram 1 ano e daí ficaram casados 8 meses. Exatamente. Mas foi tão intenso que a gente. Onde eu acho que teve. A gente atropelou demais as coisas. Não precisava ter atropelado tanto. Podia ter vivido normal. Calma, o mundo não vai acabar. A gente viveu como se o mundo fosse acabar. E o que eu acho válido também. Por tudo. A gente deu vazão para isso e poderia ter dado vazão para isso. Mas acho que foi fora de hora, né? Tanto para ele como para mim, e foi exagerado. Porque teu pai é exagerado. E eu também sou exagerada. Intenso, então juntou 2 pessoas exageradas, muito intensas, e a gente deu vazão para isso. Aí virou um troço fora do comum, né? Porque foi tudo fora do comum. Mas também me fez ser a mulher que eu sou hoje. E eu tenho certeza que eu marquei a história do seu pai de alguma forma. Muito, eu falo isso. Você mudou, assim, virou uma chavinha. Tem um botão nele ali, entendeu? Ele que ficou também acho legal. mais leve, mais moderno. Não sei te explicar, assim. Ele era muito... Tirei ele um pouco do ele era eixo, mais né? caretão. Aí, ó, eu levando pro mau caminho. Ei, vai em casa. Ele era mais caretão, não sei. Daí com você veio essa coisa eu perturbava as ideias dele. Ele falava, para com essas regras. Vocês eram água e vinho, né? Água e óleo? Não. Óleo e água. Olha... Gente, deu... Que não se mistura, água com óleo não vai. Você não, você vai água e vinho se mistura um pouquinho, né? Fica sei lá, gente. Bom, enfim, vocês entenderam. Vocês eram muito opostos. É isso aí. É isso que eu tava tentando falar. A gente vivia os opostos, em mundos opostos, mas eu brinco com ele, que ele gostou do meu mundinho também, né? Porque aí depois, quando eu vi, ele virou artista. Porque quando eu conheci, ele era empresário. Quando eu separei, ele virou artista. Eu falei, o bichinho picou, né? Eu perturbei ele. Quando ele arrumou, eu nunca me esqueço. No começo, as pessoas iam pedir autógrafo, essas coisas. Ele, eu não sou famoso. Ele falava assim, não. E quando a gente começou, a primeira coisa que ele falou, porque o que eu não queria era ter um homem que competia comigo. Claro. Era tudo que eu não precisava. E eu tinha horror da mentira do homem, assim. Porque o homem, ele tem muita dificuldade de jogar a real. Então, ele dá uma volta para chegar na real. Pode reparar, é difícil aquele homem que te bate a real, assim, pá. Mulher vai... Eu sou muito de jogar real. E aí, eu tinha pavor de homem que armava para chegar lá. E, então, conversei muito sobre isso com teu pai. Teu pai não é um empresário. E quando a gente se separa, ele começa... Eu liguei para ele. Falei, escuta aqui. Mentira. Você vai ficar no seu mundo? Você vai vir pro meu mesmo? É isso que vai acontecer? Ele falou, isso aqui não é seu mundo. Que gostou. Eu entendo, porque é um universo que quando você tem... Teu pai já tinha essa coisa da comunicação, estava nele. Isso não é uma coisa que aconteceu depois. É um dom dele, É um dom dele e ele tem esse dom. Sim. Mas, quando você gosta... consegue entender o que significa você falar com um público maior, estar famoso, sair do anonimato, e por acaso isso mexe com você de alguma forma, é muito agradável você ser reconhecido, é muito gostoso. O que as pessoas não sabem é que além da gostosura tem tudo um baita trampo por trás. Claro. Então minha vida não é feita de glamour o tempo inteiro, mas eu sei que ela tem muito glamour. Eu vou para lugares incríveis, conheço pessoas incríveis, tenho oportunidades maravilhosas, eu sei. Mas, o ônus e bônus, né? Mas e por trás disso tudo, gente? A correria e o corre que ninguém vê, o desespero. Então, assim, por isso que eu falo do amor ao trabalho. Porque você só consegue colher esse bônus aí se você estiver pronta para o ônus, né? Sim. Que não é pouco. É verdade. Aliás, a labuta, o trabalho, os tombos são maiores do que as glórias. As glórias duram bem pouquinho, bem rápido e passa rápido também. E eu acho que foi interessante a forma que ele entrou, assim, nessa carreira, porque ele foi fazer um programa de televisão
sobre um assunto que ele domina muito, né? Para pra pensar que seu pai já apresentou a Fazenda. Não, também. Chora, neném! Tá bom? Além de tudo. Quando seu pai Você consegue imaginar você hoje sendo apresentadora da Fazenda, meu pai apresentando a Fazenda? A gente olhava aquela cena e falava, gente, como assim? Não, eu acho que seu pai nunca combinou apresentando a Fazenda, tá? Também já quero deixar isso bem claro. Mas ele mandou bem, assim. Ele não se tem a comunica ver. bem, mas ele não combina com esse não programa. tem a ver. Esquece, não combina. Que nem o Aprendiz era um feat perfeito, né? Perfeito. Agora vem cá, você sabe como é que ele me contou que ele tava com você? Como? Eu, meu irmão, acho que a Luísa era muito pequena. Então a Luísa era bebê. Ele tava contando pra mim e pro Ricardo. Nunca vou esquecer, na salinha de TV da casa dele. Ele chegou e falou assim, eu tenho uma coisa pra contar pra vocês. Você com o auge dos seus 11 anos e o Ricardo anos, acho que eu tinha uns 10, sei lá. E daí 11 quando vocês casaram. Aí ele falou assim, eu tô saindo com uma pessoa muito conhecida, loira. Aí a primeira coisa que eu falei, minha mãe? Porque conhecida, eu falei, muito conhecida. Minha mãe, loira. Ele, não, famosa. Aí eu falei, Angélica? Aí quando ele falou, eu falei, gente, eu não tô acreditando. Eu ficava assim. E aí eu lembro que daí ele foi mostrar ele foi mostrar alguma mensagem sua e tal pra gente. Daí, tipo, ele corria pra mostrar. Ele tava assim, apaixonado. Né? Um bebê, né? Eu nunca tinha visto ele assim. Eu fiquei assim, ó. Gente, tipo, meu pai é um adolescente, sabe? É muito legal isso, E aí você lembra como você nos conheceu? Não sei se você vai lembrar. Não sei agora. Olha o que você fez. Não foi no sítio? Não, você chegou pro meu pai e falou, eu quero conhecer seus filhos sem você. E aí você nos levou... Eu levei vocês para no Fridays. Olha que loucura! Olha como marca, porque eu lembro que eu achei muito legal assim, a sua atitude na época, porque eu falei, gente, é tipo corajosa, né? Sei lá, é um pacote que você tá lá comprando. Exato. E aí, de repente, você... Não, eu quero conhecê-los sem você. Olha eu já atacando. né? Eu achei bem arrojada. Que legal, o Fridays. Ainda tem Fridays acho que aqui? nem tem. Acho que não tem. Ali no prédio da Dacom. Isso. Lembrei agora muito. E aí meu pai mandou, olha meu pai romântico na época, ele mandou flores na mesa. Pra gente, ele tava tipo querendo muito ser uma mosquinha pra saber o que a gente tava conversando e tudo. Mentira. E aí eu lembro, é isso que eu te falei da luz, é muito verdade, porque eu lembro, a gente foi te buscar no seu prédio na época. E você desceu o elevador. Quando você saiu, pra mim parecia que você tinha, tipo, uma luz em volta de você, sabe? Eu falei, gente, que mulher bonita. Mas é uma beleza que vem. Olha que legal ouvir isso de uma menina. Mas né? é verdade. Que era uma menina, ela era uma criança, gente. Que loucura. Eu lembro que eu fiquei assim, ó... chocada. Porque é isso, porque você já era muito famosa, mas eu acho que é um negócio que vem de dentro. E essa sua segurança, eu acho que faz parte. Tudo isso que você está falando, de se aceitar, e você nunca sucumbiu a essas coisas da pressão, da estética, de fazer plástica, de não sei o quê. Você é muito segura de si, né? Não sei. E olha, tão segura que eu cheguei. Eu nunca acho que tinha me relacionado com ninguém que tivesse filhos. Eu ia te perguntar isso, porque eu achei uma sacada genial, assim. E aí eu falei, vou sozinha e vou levar. Lembrei total dessa cena. Você lembrou? Agora. Lembrei total. E assim, eu lembro que eu fiquei muito encantada, porque a tua mãe fez uma coisa muito legal comigo também. Vou te contar. Nem sei. Antes de eu me casar, sua mãe falou, eu quero almoçar com você. Não acredito. E eu fui almoçar só com a sua mãe. E ela foi sensacional. Ela falou um pouco da vida dela, do relacionamento que ela teve com o Roberto, da vida que ela tinha com vocês. E eu achei tão maravilhoso ela ter feito isso, porque só uma mulher muito bem resolvida consegue fazer esse tipo de movimento. E eu achei maravilhoso. Tanto que eu sou fã dela pra caramba até hoje, muito porque ela fez esse movimento. E muito até dos conflitos que eu vivi com o Roberto, ela sabia. Caramba! Porque eu criei com ela um vínculo muito legal. Né? E acho a sua mãe muito poderosa. E ela tem essa segurança toda. Ela tem, que nem você. Ela é uma mulher empoderada, ela é uma mulher que tem segurança, ela é uma mulher que gosta dela, ela se cuida, ela não se aceita menor do que ela é. Ela foi fazer botox porque eu obriguei ela a fazer uma vez, porque eu ia casar. Eu falei, mas você vai se olhar nos álbuns depois, você vai ficar se achando enrugada e tal. Deixa eu te levar pra fazer botox. Ela já tinha 50 e poucos, sei lá. Porque ela gostava dela. Ela se amava, ela falava, eu não quero não me reconhecer no espelho. Eu falava, mãe, só um botoxinho, assim, nada. Aí ela foi lá e fez e adorou e tal. Mas assim, é uma coisa ou outra, mas... Ela é tipo você, assim, eu me banco, eu gosto de mim, eu quero envelhecer, eu não tenho medo disso, entendeu? Ela fala ela é assim, você pode ver o quanto ela é linda, né? Não quer dizer que não faz nada, mas assim,
faz pouco. Eu me rendi ao Botox há pouquíssimo tempo Exato, atrás. é E é muito legal fazer o Botox. A gente dá um Exato. upzinho, né? Assim, acho que dá mesmo um up. Mas é louco isso, vocês duas têm isso muito parecido, assim. Então, Acho isso eu legal. bateu o meu negócio com ela. Então, olha que curioso, você tá me contando uma história, eu tô te contando uma com a tua mãe. É, que legal. Foi muito legal. Então, por isso que comecei aqui falando do carinho que eu tenho pela tua família inteira. Porque, apesar de não ter dado certo, deu certo durante o tempo que tinha que dar, mas o respeito e a admiração ficou. É verdade. Que é o que vale nessa vida também, né, gente? Se você não tem um contrato eterno com nada. Claro. Mas se você tem uma história bonita para contar, ela é respeitosa, ela tem que ter admiração, ela tem que ter, porque eu acho que a relação ela tem essa base. Qualquer tipo de relação tem que ter a base da admiração e a base da educação e do respeito. Verdade. E eu lembro no casamento de vocês, uma coisa também que me marcou muito era tinha mídia do mundo inteiro lá. As pessoas no mundo, quando você andava no mundo, as pessoas te reconheciam porque... Tinham lugares, sim. E principalmente os lugares que eu lancei o livro. Entendi. Eu lancei o livro na Austrália, lancei o livro em alguns países da Europa. E hoje ainda é assim. Em Portugal, as pessoas têm muito carinho pela minha história, pelo fato de eu ter morado lá. E hoje a Record Internacional também passa lá. Então a Fazenda passa lá. Então, de alguma forma, eles acompanham a nossa vida aqui. Entendi. Né? Então é muito legal isso. Como foi esse dia assim desse casamento para você? Foi incrível, né? Vivi um momento louquíssimo. Foi surreal ali. aquele Foi casamento. Surreal. Aquele casamento, quem foi sabe do que a gente está falando. Foi surreal, gente. Um sonho de princesa, assim. Foi uma coisa linda, maravilhosa. A gente pegou, eu lembro, das melhores pessoas para estarem perto. Então fizemos tudo do bom e do melhor, sabe? Foi incrível. E a gente se divertiu também, a beça, com o casamento. Foi uma delícia para todo mundo, assim. Foi um festaço. E, ao mesmo tempo, foi divertido. E isso é uma coisa que eu acho legal também. A gente saber se divertir, porque eu vejo um monte de casamento lindo, maravilhoso, e os noivos não se divertem. Verdade. Ninguém dança, eles ficam só correndo até ninguém come. Aí você fala, você comeu o bolo do seu casamento, Fabi? Comer o bolo, não. Olha lá, mas não, mas é que eu não saí da pista. Deixa bom, então você se divertiu. Não, é assim, eu não queria sair da pista. Eu comi... A comida que eu comi foi, tipo, de pé na pista, porque eu não queria sair da pista, porque eu falava, os noivos não podem sair da pista. Então, a gente parecia uns loucos que a gente quis ficar do começo ao fim na pista. A gente curtiu muito. Eu acho tão legal. Eu não dei oi pra ninguém. Eu falei, quem quiser me dar oi, me dá. Podem me achar grossa até hoje. Mas eu falei, gente, o casamento ficou grande, porque meu pai convidou muita gente. Aí, tipo, enfim. Falei, não, eu não vou sair da pista e vou ficar aqui. Quem quiser vir falar comigo, vem falar. Maravilhoso, eu acho isso. Eu acho que a gente tem que se divertir, porque você não vai fazer uma festa dessa mais uma vez. É uma vez. Mas a minha dúvida... Você case de novo. Eu me casei de novo, fiz uma festa linda, mas diferente. Foi durante o dia. Passamos o dia, à noite, no dia seguinte, de manhã durou um dia inteiro, e à noite, e o dia seguinte de manhã eu servi o café da manhã. Foi muito divertido, todo mundo de branco. Legal. Foi super legal, mas era outra vibe de festa. Foi no interior, foi numa fazenda, diferente. Bem diferente. Uma balada, né? E aí, minha dúvida é, assim, que você falou, quando você tá com alguém, você sente e tal. O que você sentia, por exemplo, quando você casou com meu pai? Você sentia que vocês iam ficar para sempre juntos? Então, quando chegou perto do casamento, eu já comecei a me arrepender de estar casando. Ai, tá vendo? Eu falei, pra que eu tô casando, gente? Pra que eu vou casar? Por que eu não posso namorar? Por que tem que casar? Porque o casamento, ele tem um peso mesmo, diferente. Né? Hoje eu vejo os relacionamentos namorados. Qual que é a diferença hoje de um namoro para um casamento? De um namoro mesmo. Daquele namoro que você tá sempre junto. É quase nenhum. É um papel, né? É um papel. Por que a gente não namorou mais? Eu achei que a gente quando pegou coisa do peso do casamento, porque tem um peso o casamento, eu achei que eu não estava pronta para casar. E não estava mesmo. Eu não estava errada. Não, ainda mais pro meu pai, que meu pai é muito família, né? Então, eu acho que naquela época você ainda era... Nossa, eu estava querendo bater muita voar, asa. Exato. Muita asa, imagina que... Aí foi aí que pegou. Se a gente não tivesse passado por aquele casamento naquele momento, a gente adiantou demais os planos. A gente deveria ter namorado mais e ter curtido esse namoro até como um casamento para testar, para ver, e depois casado. Não, a gente fez uma coisa que na época pegou muito para mim, essa coisa do sou uma mulher casada. Pegou muito. Não, e com uma família, né? Nossa, não é uma mulher com uma casada. família, com filhos. Exato. Eu não vou saber lidar com nada disso. E não soube lidar. Então, eu também tenho que entender que eu acho que o nosso grande erro foi ter atropelado as coisas. É verdade. Foi ter botado a carroça na frente dos bois. Não precisava.
Da onde estava escrito que tinha esse desespero, gente? A gente saiu tudo desesperado. Não precisava ter esse desespero. Quanto tempo você falou que ficou com o Bruno? Você está com o Bruno há quanto tempo? Eu tô com o Bruno, vai fazer 20 anos. A gente demorou 7 anos para casar. E aí depois demoramos Aprendeu mais... com os erros do pai, né? Exato. Falou, opa, Aí, mãe, deixa eu ver aqui, meus pais, deixa eu ver o 7 que eu anos pra posso casar não e repetir. 7 anos pra ter filhos também. Não, olha a gente que- realmente, tipo... Não, vocês viveu experimentaram as cada etapa. fases. Viveu Entendeu? junto cada etapa, evoluindo juntos. Acho que não precisa nem ser 7, mas uns 3 anos Isso, namorando. exato. É que eu era muito nova, então é lógico que... Claro, no teu você caso acaba sim, demorando mas mais. eu acho que uns 3 anos namorando Eu é acho. um tamanho que você conhece, se conhece, percebe os defeitos. Eu não conhecia os defeitos do seu pai. E eu gosto de falar isso, porque assim, quando você está namorando, a gente, no primeiro momento, nunca vai mostrar os nossos defeitos. Você está sempre mostrando o que você tem de melhor. E você também não vai enxergar o defeito do Não outro, vai, porque porque você tá muito inebriado, cega. né? Exato. É inebriado que fala? Inebriado? Tá certo essa palavra? Inebriado. Então, você fica meio empolgado e não percebe. Mas o que faz você se desligar de alguém é como você lida com os defeitos desse alguém, né? Porque às vezes a pessoa tem 1000 defeitos. Porque todo mundo tem um monte de defeito, mas tem 1000 defeitos. Mas você consegue administrar todos eles, está tudo bem. E às vezes a pessoa tem um defeito que você não consegue administrar de jeito nenhum. E aquilo é pesado para você. E por causa de um defeito você se separa. Entendeu o que eu estou dizendo? Então, assim, isso é uma coisa muito de cada um. É o quanto você consegue administrar o defeito do outro. Porque que ele vai vir com um monte de defeito, vai. Não, eu também acho que quando você conhece melhor a pessoa, o relacionamento se torna mais sólido, né? Quando você tem um relacionamento que não é tão sólido, né? Vocês não estão... Não é uma cumplicidade tão forte Não. assim. É difícil você Olha, durar, eu tô casada entendeu? com a Lê há 14 anos. Não, 13 anos eu estou casada com a Lê. Estou 14 anos com ele, 13 anos casada. Eu vou dizer uma coisa. Se a gente não tivesse muita admiração um pelo outro e administrasse isso que eu falo do defeito, do quanto a gente se conhece, do quanto eu sei que eu posso ir, eu posso confiar, é difícil ficar casado. É muito difícil, porque a gente vive momentos que você às vezes não está vivendo uma experiência tão boa, às vezes o seu trabalho está diferente, às vezes você está diferente. Então você se apoia no outro. E aí o outro às vezes precisa do seu apoio, e às vezes você não está pronta para dar aquele apoio naquele momento. Então tem que ter a cumplicidade, é isso que você falou, tem que ter o convívio, a convivência. Hoje eu olho para o Alexandre, eu conheço ele no olhar. Não Legal. preciso conversar nada com ele. No olho eu já sei o que está acontecendo e provavelmente ele me reconhece no olhar Eu também. amo isso. Não é quando você bate, sabe aquela coisa que você tem de cumplicidade com alguém que você olha, você já passou o recado no seu olhar, você não precisa falar nada. Isso é uma coisa que só o tempo é capaz de te dar. Verdade. E eu tenho amigas que falam, quando estão muito tempo junto, elas falam assim, eu tenho saudade das borboletas no estômago, daquele começo e tal. Eu falo, eu não troco isso Eu que você também está não. falando Pela borboleta. pela borboleta. Eu tenho um pouco de preguiça do início, assim, também. Porque assim, tem Não, que contar muito, apresentar muita gente, né? Contar muita história, contar tudo de novo. E falar, que preguiça, gente. Mas aí, quando já está na frente, olha que delícia. Eu também não troco. Eu não Acho que troco. essa cumplicidade é o que você mais tem que ter num relacionamento para conseguir fazê-lo realmente fazer parte da sua vida e ser duradouro. É o que eu acredito hoje. E no você casamento. acha que você só atingiu isso com a Lê? Eu acho que o Ale, como eu já conheci, olha que curioso, o Alexandre, eu conheci o Ale quando eu tinha 18 anos. Eu conheci o Ale antes do Ayrton, Caramba. como modelo. Porque eles tinham a empresa, a Iodice, e eu já tinha feito o catálogo da Iodice. E aí, quando eu estava namorando a Ayrton, eu fiz a campanha da Iodice, que foi a primeira campanha da Iodice para o Brasil. Fui eu que fiz. Então, eu conheci não só o Ale, mas trabalhava olha o a mundo família como inteira. é, Olha né? o mundo, eu conheci todo mundo. Seu sogro, sua sogra. Conheci todos, trabalhavam todos juntos, conheci todos lá. E aí, durante a minha vida toda, Ayrton, seu pai, durante tudo isso, eu fui encontrando o Alexandre em vários momentos. Mas nunca despertou aquela coisa? Nunca. Para mim, ele era meu amigo. Então, eu encontrava com a maior intimidade, conversava com ele, conversava com o irmão dele, conversava com a irmã. E ele fala que sentia alguma coisa? E aí e sempre vinha os recadinhos dele. E eu pensava, não vai rolar nada, porque vai estragar a amizade, né? Vai rolar um negócio com um amigo, vai não dar em nada. E aí vou ficar nem amiga dele. Olha que coisa chata. Porque acontece muito isso, né? Você sai, às vezes, com um amigo, você destrói a amizade e não fica namorando. Aí fica aquela coisa meio... Caguei no meio do caminho, esquisito. Não rolou. Aí, então, eu ficava adiando. E aí... Então, ele já estava com segundas intenções. Sempre tinha lá uns recadinhos. Mas,
teve uma vez que eu encontrei com ele e eu estava solteira. E ele estava solteiro. E aí a gente foi correr na praia, eu estava no Rio. Fui correr na praia, convidei ele para correr comigo, ele correu. A gente deu uns beijos nesse dia. Aí eu fiquei pensando, falei, putz, meu amigo, não sei o quê. Fiquei. A gente começou a sair. Quando bateu, sei lá, 1 mês e meio que a gente já estava saindo, ele me convidou para almoçar na casa dele, eu fui, e ele me pediu namoro. Eu falei, puta, mas esse é 1 mês e meio que a gente estava saindo. Ele falou, não, tô te pedindo agora, não contou. Até agora não tava, já contou. Eu já estava namorando meio sozinha 1 mês e meio, achando que eu estava namorando, já e não tava. considerando. Mas não tava. Aí a gente começou a conversar, ele falou também que não era meu amigo. Eu achei que ele era meu amigo, e ele falou, mas eu nunca fui seu amigo. Já tava então, desde sempre. Ele falou, eu jamais fui seu amigo. Não sei de onde você tirou que eu era seu amigo. Eu Gente, que engraçado. Nunca tentei. Nunca fui seu amigo. Eu falei, gente, que viagem. Eu achava que ele era meu amigo, eu achei que eu estava namorando. Eu errei tudo. Então, eu falei, beleza, então pronto. Mas eu tinha uma intimidade que eu achava que eu tinha com ele, que depois eu descobri que não tinha, mas eu sempre achei que eu tinha uma intimidade com ele. Olha que engraçado. Então, eu não contei muito a minha vida para ele. Eu achei tão bom começar a namorar e não precisar contar quem é quem, o que eu faço. Eu já te conhecia, já sabia. Sabia. Olha, pulei uma etapa maravilhosa. Olha que ótimo. Ai, não que precisava bom, apresentar os amigos, que a gente tinha amigos em comum também. Foi muito rápido esse momento, esse início, assim, que não solta pum na frente do outro. Você solta pum na frente do seu marido? Não. Você segura? Só sem querer. Ai. Você solta, né? Eu solto. Eu sei. Gente, eu solto. Meu pai acha isso o fim. É o fim. Mas tudo bem, uns pãozinhos. Gente, imagina que eu vou sair daqui até lá. Calma, eu acho que tem uma pergunta, ela tá desesperada pra fazer. A pergunta da Daniele. Oi, Dri. Oi, Fabi. Aqui é a Daniele, eu falo de São Paulo. Sou muito fã de vocês duas e queria perguntar pra Dri. Adri, o que a Adriane de hoje falaria pra Adriane do passado, que foi tão julgada de forma injusta, na minha opinião? Obrigada, um beijo pra vocês duas. E, Fabi, eu não perco um Fab Talks. Um beijo. Fofa. Obrigada, fofa. Olha, que pergunta legal, né? Porque eu sou uma mulher que não sou muito saudosista. Eu não olho muito, assim, eu não fico relembrando as minhas histórias do passado, até porque elas são difíceis também. As mais importantes foram muito doloridas. E as que não foram tão importantes assim, não faz sentido ficar olhando para trás. Então, eu evito o meu passado. Eu olho, às vezes, só para tentar não cometer o mesmo erro, porque eu vou errar. Então, pelo menos eu tento não errar. Eu vou tentar errar um erro novo, né? Para tentar não errar o mesmo erro. Mas eu não sou de ficar olhando para trás. Mas uma coisa que eu falaria, primeiro, tenha um pouco mais de calma, não queira engolir o mundo. Não precisem, porque eu tinha essa coisa que a gente está falando do casamento, né? Essa pressa de viver, de engolir o mundo. É um pouco o trauma de não ter tido e achar que essa puxada de tapete que eu tenho medo podia acontecer comigo. Eu sempre vivia como se eu fosse morrer amanhã. Então, deixa eu correr para fazer dos traumas. Tudo, entendeu? Então, essa sensação de urgência eu tinha muito dentro de mim. Então, eu tinha que estar viajando, trabalhando, ganhando meu dinheiro, vivendo, matando a saudade, e ao mesmo tempo namorando e querendo namorar, e ao mesmo tempo não queria namorar porque eu preciso ainda ter filho. Não quero ter filho porque eu ainda tenho que viver. Eu tinha uma urgência de muitas coisas. Então, primeiro, eu ia tentar me acalmar de alguma forma, porque o meu signo já não me ajuda, porque a gente já é impulsivo já. A minha personalidade já é assim. A minha história me fez ser mais assim. Então, acho que muitas coisas eu atropelei por causa desse meu jeito. Então, a primeira coisa que eu ia tentar era acalmar o meu coração e avisar que eu ia ter pelo menos bastante tempo pela frente para poder realizar as minhas coisas, que o mundo não ia acabar no dia seguinte e que eu também não iria morrer no dia seguinte. Você é muito ansiosa? Muito. Então, isso já me fez muito mal. Agora eu consigo controlar um pouco a minha ansiedade, mas eu fumei muitos anos da minha vida. E eu tentava ali no cigarro segurar a minha ansiedade. Já faz 9 anos que eu parei, quase 10 anos que eu parei de fumar. E achei que eu fosse morrer quando fosse parar de fumar, porque eu falei, agora vai dobrar a minha ansiedade, né? Porque minha ansiedade vai para onde agora? Se eu não vou comer, porque quando a gente para de fumar, normalmente troca pela comida. Sim. Então, eu já estava com isso claro na minha cabeça que eu não ia trocar pela comida. Mas eu ia fazer o quê com a minha ansiedade? O que você fez? Então, aí eu dobrei a quantidade de exercício físico, porque de alguma forma... Ajuda. Quando as pessoas acham que eu sou a louca da magreza, eu sempre fui a louca da magreza. Eu gosto de ficar magra. Mas mais do que isso, eu sou a louca da procura de acalmar a minha ansiedade. E o exercício físico me ajuda muito nisso.
Então, ele ajuda fisicamente, olha que bom. E, ao mesmo tempo, ajuda muito a minha cabeça. Durante muito tempo, eu malhei da madrugada. Me dava angústia de madrugada, eu ia pra esteira correr. Porque aí Mas pelo menos você descobriu um escape, né? Descobri um escape legal, que é bom é saudável, pro meu físico, que é exato. saudável, para tentar evitar essa angústia que é o parar com o cigarro. É muito difícil parar de fumar, viu, gente? É uma das coisas mais difíceis que eu fiz na vida, foi esse negócio aí de parar de fumar. Nossa. E a melhor coisa me que você sinto- fez pra você. Então, a melhor né? coisa que eu fiz para mim, me sinto muito orgulhosa de ter conseguido, mas eu sei que não é uma tarefa fácil. Não é, entendeu? Então, é muito louco isso. Então, eu falaria para essa menina para ter calma e falaria também sobre as críticas e os dedos apontados que isso não ia mudar, que as coisas iam continuar. Então, que era bom eu administrar isso bem mais cedo e não sofrer com isso, porque isso é uma coisa que realmente não mudou e aumentou. Aumentou. Eu ia te perguntar isso. O que você acha? Hoje em dia, você acha que piorou? Aquela época tinha esse julgamento, fui super julgada e hoje continua sendo, só que de um outro tom, de um outro jeito. Acabamos de ver uma cena patética de 3 adolescentes sem educação com uma mulher na faculdade que viveu essa experiência do idadismo, né? Que é essa Etarismo. etarismo, né? do etarismo, de julgá-la por ela ter 40 anos e tá lá, enfim. Para você ver, muda um pouco o tema, mas a agressão e o julgamento, ele existe. A falta de educação prevalece, entendeu? Então, assim, infelizmente, é uma característica do ser humano, mas em especial do brasileiro. Porque o brasileiro administra mal o sucesso e a alegria do outro. Né? E o se dar bem do outro é ruim, é uma sensação estranha para o brasileiro. Isso é tão louco, porque você já teve essa experiência fora do Brasil e sabe o quanto... quem tem educação sabe aplaudir o sucesso do outro. Por que aqui a gente tem que esconder as coisas boas? Por que aqui você não pode falar do seu sucesso, você não pode falar do seu dinheiro, você não pode usufruir dele, você não pode... Porque a gente vive um país achatado, Desigual, amassado pela desigualdade, maltratado pelos políticos, e é assim há anos. E eu não sei se isso muda. Eu não sei se isso não piora, eu não sei o que acontece, mas eu sei que a gente não administra isso bem. Então você sente que piorou mesmo. Então eu sinto que durante a pandemia, por exemplo, eu tentei romantizar a pandemia, porque eu vivi a experiência da pandemia com a dor da pandemia, com a distância da minha mãe, que doeu muito em mim, com a minha sogra, que pegou Covid bem no início e ficou internada, entubada. Verdade. Então eu vivi todo esse desespero. Porém, eu curti ficar em casa com meu filho e com meu marido. Eu curti ter essa rotina, que é uma coisa que na minha vida não existe. Então, eu não olhei com maus olhos a pandemia. Eu fiz live diárias. Eu fiz, sei lá, mais de 300 lives na pandemia. Caramba. Eu fazia live de manhã, à tarde, à noite. Entrevistei um monte de gente legal. E, inclusive, uma das entrevistas, a que talvez mais me marcou foi a com o Pondé. Você já entrevistou o Pondé? Ele foi meu professor. Ele é maravilhoso, não é? Ele é incrível. Eu sou fãzona dele. E ele me deu 2 entrevistas durante a pandemia. Elas fazem o canal dele. Tudo. Ah, é? Ah, que legal! E aí o Pondé falou assim pra mim, que eu tava romantizando a pandemia. Aí fiquei brava com ele. Falei, não tô romantizando nada. Ele falou, tá. E as pessoas não vão ficar melhores depois da pandemia. Elas vão ficar piores depois da pandemia. Eu falei, não pode ser. E as pessoas tinham essa impressão, né? Que todo mundo ia mudar. Que... Eu jurava. Eu falei, gente, eu fui melhor depois da pandemia. Eu sou uma pessoa melhor depois da pandemia. Eu garanto isso para todo mundo aqui. Eu comecei, durante a pandemia, eu entreguei marmita para moradores de rua, que é uma coisa que eu nunca tinha feito na minha vida. Os moradores de rua, de alguma forma, eles eram invisíveis aos meus olhos, porque a gente não gosta de ver, né? Assim, dá uma sensação muito ruim quando você tem a sua casa, a sua cama, o seu conforto. Você passa ali embaixo do Minhocão, ali na São João, e vê aquela turma ali embaixo. Aquilo mexe com a gente. Você fala, gente, como é que essas pessoas vivem nessas condições? Não importa se elas são usuárias de droga ou não, mas como é que elas vivem nessas condições? Então, você passa por ali fingindo que aquelas pessoas não existem. Porque você não tem nem coragem de parar ali para trocar uma ideia com alguém, você não tem coragem de abrir seu vidro do carro, você está no conforto do seu carro blindado. É uma verdade isso que eu estou falando. Durante muitos anos, ali é o caminho que eu pego para ir para o aeroporto de Congonhas. Então, eu faço muito esse caminho. E eu vejo muito essas pessoas. E durante muitos anos elas eram invisíveis aos meus olhos. Eu sabia que elas estavam lá, mas eu nunca tinha olhado no olho de ninguém. E a pandemia, durante a pandemia, eu de repente comecei a ver essas pessoas mais perto da minha casa.
começou... Nunca na minha rua teve verdade, gente dormindo no meu prédio, na frente da rua. E eu comecei a ver famílias dormindo na rua durante a pandemia. Eu vi isso acontecer. E o meu produtor, o Tid, que está comigo desde sempre, que você conhece ele começou a cozinhar, ele cozinha super bem, e ele começou a fazer com o marido dele, com o Milton, essa coisa das quentinhas. marmitas, aí eu né? falei, eu quero participar. Aí comecei a fazer isso na minha casa. Gente, E a gente demais. começou a escrever amor nas marmitas, e a gente entregou durante a pandemia, todos os domingos, eu saía com eles, com 2 máscaras, porque estava no auge da pandemia, tá? Máscara, álcool gel, luva, Gente, que demais. entregando para as pessoas na rua. Isso não foi isso que me fez uma pessoa melhor, não. O fato de eu entregar, isso talvez seja a minha obrigação. Mas o fato de eu A sua passar percepção pelo outro, a né? enxergar o outro de outra forma, a ver uma família ali, a ter mais olhar até para minha casa. Eu joguei coisas fora, eu fiz limpeza, eu botei a mão na massa, eu cuidei do Vitório e do Alexandre de perto. A gente viveu essa angústia de perder alguém ou não, porque vivia com essa angústia, ninguém sabia o que era essa doença, e minha sogra, graças a Deus, minha sogra está aí. Mas vivemos essa angústia, e aí, como é que vai ser? Será que, como é que a gente vai lidar com isso? Vivi a distância da minha mãe pela primeira vez, nunca tinha ficado tanto tempo longe dela, então comprava comida, entregava, via ela da janela, passava todo dia na casa dela para dar tchau da janela, apavorada, não sabia se o mundo ia ter no dia assim. Então, eu me achei um ser humano melhor depois da pandemia. E eu acho que eu sou o melhor depois da pandemia. Mas o Pondé falou que isso era único, exclusivamente meu, que o problema meu, que eu estava romantizando a pandemia, e que isso era uma maluquice da minha cabeça. Assim. Não, eu acho que tem muita gente assim, que pensa assim, que nem você, eu acho. Mas eu acho que também tem as pessoas que... Depende de como cada um lida com o sofrimento também, sabe? Às vezes a pessoa fica muito mais negativa diante de muito sofrimento, enfim. Depende muito da percepção de cada um, eu acho, entendeu? Mas ele, quando disse que na regra, né, nos estudos, ele é um cara que... Claro, que tem embasamento. Depois das grandes tragédias, das grandes epidemias e pandemias e guerras, o ser humano volta pior. Mais bravo, mais duro, mais briguento, mais, sabe, mais problemático. Mais polarizado, né? E aí hoje você vê isso. Quando eu fiz a Fazenda agora, essa última edição... Eu ia te perguntar da Fazenda, porque a gente ainda não falou disso. Eu sei que você precisa ir embora, mas não, eu mas não quero a que você vá Fazenda, embora. essa última Fazenda foi uma edição fora da curva. Né? A Fazenda sempre foi... Um reality sempre é caótico. Mexe muito com as emoções, Porque né? é isso. Você pode se imaginar, se agora, por algum motivo, essa porta tranca, todo mundo que está aqui dentro fica e a gente não tem mais acesso a nada. Acaba o sinal da internet, ficamos nós aqui. Não sei quanto tempo dura a nossa relação querida e amorosa, uma com a outra aqui. A gente vai começar a se conhecer. Pode ser que a gente tenha uma grata surpresa e pode ser que a gente tenha uma baita decepção. Por quê? Porque nós não fomos feitos para viver desse jeito, isolado, sem contato, né? Então, a prova disso foi um pouco da pandemia. E um reality nada mais é do que a novela da vida real. Então, eu bati muito nessa tecla quando todo mundo estava falando que o programa estava muito pesado, que o programa ele não estava saudável, que essa última edição foi muito dura. Eu falei, não é isso. É um espelho, né? Duro olhar para o espelho, né, gente? É o que a gente está vivendo. O Brasil está dividido, a casa está dividida. Nós vivemos um momento político de divisão do país como nunca se viu, pelo menos eu nunca vi nada parecido. E na casa, a casa ficou dividida igualzinho. A casa tinha grupo A, grupo B, ainda no final teve um grupinho C ali, com a minoria. Mas teve um grupo A e grupo B. E aí nós víamos a agressão de um grupo com o outro, como a gente vivia aqui. É duro a gente se olhar no espelho, né, gente? Quando eu falo que aquilo é a novela da vida real, é claro que eu não estou generalizando só, falando que você está num grupo, eu estou no outro, e você é assim, eu sou assado. Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu só estou querendo dizer que aquilo é um retrato da nossa sociedade. Dentro daquelas figuras que estão ali, que são pessoas muito diferentes, você se vê um pouco em um, não se vê nada no outro, porque você não tem nenhuma relação com aquela pessoa. Então, aquilo ali mexe com a gente. E por que mexe tanto com os nervos de todo mundo aqui fora? Porque incomoda você você se olhar no espelho. É incomodativo. Então a gente viveu aquele peso da Fazenda porque a gente está assim, experimenta deixar o seu carro morrer num sinal, aí numa rua lotada na hora das 6 horas da tarde. Você vê que você vai ouvir de palavrão o que vão xingar você, sua mãe, a sua geração inteira, porque você deixou seu carro morrer. Calma, meu carro só morreu aqui. As pessoas não toleram mais o erro.
do outro. As pessoas não toleram mais você pensar diferente de mim. Então, se você pensa diferente de mim, você já não é da minha turma, eu já posso acabar com você. Não é assim. Verdade. Então, a gente viveu isso na Fazenda e eu defendi muito isso. Eu falei, gente, o que a gente está vivendo é a verdade. É que é duro de encarar. E pra você lidar, tipo, te estressou mais, assim, essa Estressei última muito, edição? porque sobrou muito para mim. Mas como eu vejo a Fazenda como eu sou fã de reality, tá, gente? Assisto todos, desde o começo, desde a primeira edição. Então, eu gosto muito desse formato reality show. E gosto desse formato, em especial, do confinamento. Porque eu acho que ali você consegue descobrir a verdade nua e crua, personalidade inacreditável, assim, do que a gente é capaz, do que a gente não é capaz, sabe? De como a gente reagiria. Eu estou sempre interagindo nos realities, seja no BBB, na Fazenda e em qualquer outro que aparecer, na Ilha, nesse novo que vai ter a grande conquista da Record. Eu amo. Mas, de qualquer maneira, eu olho para aquilo e vejo como uma grande paixão, como se fosse time de futebol. Sei. Eu sou palmeirense. Você torce para algum time? Não muito, Não? assim. Mas eu tenho que falar que é o São Paulo, porque senão meu teu pai me te mata. Mas aí você tá ali, eu sou palmeirense, vou assistir o jogo, levo o Vitório no jogo, com a Lê, que todo mundo é palmeirense lá em casa. O juiz marca uma falta contra o Palmeiras, ainda que seja real, eu fico com uma raiva do juiz louca. Eu falo, não foi falta. Claro que foi, mas eu falo que não foi. Porque eu tenho raiva, porque eu não quero, lógico. aí eu xingo, aí eu fico com raiva. Por quê? Porque tem uma coisa de paixão. Então eu olho um pouco para todas as críticas e para as pessoas que esbravejam e que apontam 1000 dedos comigo na internet por causa do programa. Você entende. E eu coloco isso... É um jeito que eu encontrei de me defender, tá, gente? Eu coloco isso no jogo do futebol, assim, porque eu acho que tem as torcidas... tem o fã-clube aqui de um, fã-clube aqui do outro, e eles vão viver esse embate. Então, se eu dou uma risadinha a mais para um e não dou para o outro, esse fã-clube aqui vai ficar com raiva de mim. É como se fosse o juiz de futebol, Sim. que escuta 1000 xingamentos, mas na verdade não é nada Você pessoal. acaba relevando. Não é nada pessoal para ele. Você, quando está mandando ele tomar no cu, você não está mandando tomar no cu, você quer que ele se... Não é isso. Você está com raiva dele naquele momento. E ponto, acabou. Mas depois você encontra com ele... Você quer culpar ele, Você né? quer culpar ele. Então, eu acho que as pessoas têm isso com você. As pessoas criaram um pouco essa relação. Então, eu administro muito bem esse momento da Fazenda e essa crítica, porque eu coloquei nesse lugar, assim, como eu também sou fã. Mas é estressante. É estressante, principalmente para quem não tem essa defesa que eu tenho. Por exemplo, a minha mãe fica chateada. Claro, Então, a família, a né? filha dela, meu filho fica chateado. Então, por quê? Porque não entendem assim. Como eu já sou fã e eu sempre fiquei no Twitter reclamando quando eu gosto muito de alguém, por exemplo, sei lá, comecei a gostar de alguém no reality. Eu ficava lá tweetando também. Eu também comprava esse barulho, eu também ficava com raiva, xingava aqui, xingava ali, do meu jeito ali, eu nunca fui mal criada com ninguém, mas ficava ali fazendo meus apontamentos. Então eu consigo enxergar esse outro lado, porque eu já tive lá também como fã. Então eu sei como é que funciona. Então eu levo por esse lado. Eu acho que ninguém que está ali reclamando de mim quando eu estou fazendo o programa está levando... Eu não levo isso pro pessoal. Eu acho que não são pessoas que não gostam de mim. São pessoas que me seguem, que me admiram e que naquele momento ficaram com raiva de mim por algum motivo. Que bom que você tem essa cabeça, que daí não te afeta. Então, realmente não me afeta. De fato, isso não me afeta. Mas, como eu também tive que lidar com crítica a vida inteira, aprendi a administrá-las de uma maneira mais leve. Porque acho que elas também podem ser boas com a gente. Às vezes, no meio daquela gritaria toda que tem no Twitter, em especial, eu falo do Twitter porque o Twitter é uma ferramenta muito forte no reality show e ele grita, ele aparece. Às vezes tem ali uma dica boa no meio da... Você pega pra você... Fala, opa, olha aí, tem uma coisa legal. Mas você sente que foi uma virada de chave na sua carreira, assim? Aí eu sinto que foi uma virada de chave num momento em que eu queria muito estar de volta na TV aberta, mas com um baita de um projeto. Eu não queria voltar para a TV aberta para tentar alguma coisa. Eu queria voltar para a TV aberta e ter um baita projeto. E a Fazenda é um baita de um projeto. E eu ganhei esse presentaço, né? Já vou para a 3ª edição, apresentando a 3ª edição, e é um projeto que eu amo. Então, que bom, assim, né? eu me dedico muito a ele porque gosto demais dele, assim. Eu gosto demais de fazer televisão, fazer TV aberta, mas em especial eu gosto muito da Fazenda. Sou muito fã. E aí tem mais algum projeto, assim, que você tá... Tô fazendo um com o Entertainment no canal agora. Que legal. Fazendo um reality. Jura? Que massa. Um doc, assim, um documentário contando um pouco da minha vida. Que legal. A gente começou no Carnaval.
O carnaval faz parte da minha história, da minha vida também. E a gente começou no carnaval. E eu espero lançar esse projeto até o final do ano, provavelmente. Que legal. Então, eu tenho feito algumas imagens já. Não sei exatamente ainda o nome, ainda é uma coisa, mas a gente já está gravando, isso já tem feito parte do meu dia a dia. Então, tem Vitório, tem Alexandre, mas ao mesmo tempo tem o meu foco, que é essa coisa das mulheres, que eu falo muito das barras das mulheres, que eu falo que são barras invisíveis. Eu adoro esse nome. Porque eu acho que a sua barra, ela é invisível para mim. Quando a gente fala de problema, só o meu é que vale, né? O teu nunca vale. Porque o meu problema é grande, né? O seu, não sei, não estou em você. Então, às vezes, o seu problema do outro sempre parece mais fácil de lidar. Quando alguém vem contar para você um problema de um relacionamento, por exemplo, você não sabe, estou sofrendo, estou chorando porque fulano fez isso, aí você fala, mas que isso? Está chorando por causa desse cara aí? A gente sempre tem a tendência a diminuir o problema do outro. E durante muitos anos, eu fui muito diminuída, assim, nesse capítulo, quando eu falava das minhas dores e tudo, e para os outros era muito mais fácil me apontar e me julgar do que me ajudar. Foram poucas pessoas que de fato me ajudaram. Né? Por isso que eu falo do anjo da guarda, do Braga e tudo. Porque às vezes a ajuda, ela não é só financeira. Às vezes é uma ajuda importante, de carinho, de trocar uma ideia, de te ajudar a encontrar um caminho, de te dar uma oportunidade. Né? Então, eu falo de barras invisíveis, eu adoro esse nome. Legal isso. E acho que todas nós, mulheres em especial, temos muitas barras, porque a gente passa pela maternidade, tem essa barra que a gente é diferente do homem, a gente não é melhor do que o homem, mas nós somos diferentes, em especial quando o assunto é maternidade. O homem olha para a cria, para a prole, para os filhos, de um jeito diferente que a mulher olha. Você vive isso na sua casa e você sabe o que eu estou falando, não adianta. O pai tem um jeito de lidar, a mãe tem outro jeito de lidar com os filhos. E o pai meio que já sabe que a mãe vai dar conta de tudo, né? Meio que isso, não é? É meio isso, entendeu? Óbvio que eles estão lá, estão presentes, tudo, mas assim, a nossa prioridade número 1 muda, né? Se tudo tiver muda. que cortar suas duas pernas, você Exato, corta. Se tiver que dar sua vida, você dá. Você nem menciona isso. Isso é uma coisa tão maior que você não é capaz nem de... É um pouco diferente. Então, a gente carrega algumas barras que os homens nunca vão entender. Eles nunca vão saber. Eles não têm a culpa, né? Eles não nascem com essa culpa, não nasceram gente, num país como a gente, né? Totalmente machista, totalmente focado e aplaudindo os homens e com espaço único exclusivamente para eles, e a gente tendo que desbravar, lutar e ganhar. É muito legal entrar num lugar como eu estou vendo aqui, só mulher aqui trabalhando. Isso é uma coisa que mexe comigo. Eu amo. E eu amo ver mulheres, porque mulher trabalhando, nós já somos a maioria. Sim. Mas eu gosto de ver mulheres em cargos importantes. Sim. Né? Ela estar numa posição importante. A gente ainda precisa mais disso, né? A gente ainda precisa desses espaços. Porque que a gente trabalhe, que a gente é capaz, a gente já sabe. Agora a gente precisa perder o medo de achar que não está na pronta. E de agarrar essa oportunidade, que foi o que eu contei aqui, daquela história que eu contei aqui. Então, eu quando falo, quero um pouquinho trazer no meu reality, no meu documentário, um pouco dessa minha história. Que lindo isso, amei. De poder trazer essa coisa das mulheres para perto, sabe? E tem tudo a ver com você, né? Tem tudo a ver comigo. Falando em projetos... Então, além do Doc, né, tem também a Gales, que é o meu avatar, que eu já lancei há algum tempo. Eu não lancei sozinha. Eu lancei com o mercado Bitcoin comigo. Eu lancei com figuras, com pessoas importantes, empresários importantes e marcas importantes. Porque quando eu olho hoje para a nossa vida e para o metaverso, eu acho que hoje não dá mais para você achar que essa vida nossa é a única. Você já tem um avatar? Ainda não. Teu irmão é craque já nisso, Sim, né? super. Eu já tô namorando a ideia, mas... Eu liguei para o Ricardo. Falei, Ricardo, vou começar aqui com o negócio. Ele já até me deu os caminhos. Só que ele está mais no game. Ele está em outro lugar. Mas ele conhece virtual, bem. Né? Mas eu hoje olho, acho que para um artista e ter esse avatar que está tão distante da gente, tão próximo de outros lugares do mundo, né? Lá fora os caras já estão no avatar, o avatar já está ganhando dinheiro, já está vestindo roupa, já está comendo, já tem casa, e a gente ainda está tentando explicar o que é o metaverso de alguma forma, né? Aqui. Mas, de fato, ele já existe. De fato, tem um monte de gente já vivendo essa Second Life como se fosse a primeira. E já tem gente fazendo negócios ali, já tem gente acordando mais pobre e mais rico no universo que não é esse aqui o nosso,
né? Então, eu quando decidi lançar a Gales, que é o meu avatar, vou te mostrar. Quero ver. Eu queria criar mais do que um avatar para fazer um Instagram e para fazer entrega. Eu acho que eu poderia fazer mais. Então, eu pensei num ser que realmente fosse livre. Que fosse livre de tudo, de idade, de gênero, de corpo. Então, a Gales pode ser tamanho 48 ou pode ser 38. Entendi. A Gales pode ser loura, morena, cabelo encaracolado, liso, careca. Ela pode ser do jeito que a gente quiser que ela seja. Então, ela tem asa, ela pode estar em todos os lugares onde ela quiser. Então, ela é um ser. E um ser realmente livre. Que é assim que eu vejo o metaverso. Como é que eu olho para esse outro mundo, para essa Second Life? Melhor do que a primeira. Uma cópia sua lá. Não, tem que ser melhor do que a primeira. Porque se for para ser com os problemas que a gente tem aqui, vive só esse aqui. Porque viver 2 problemas em 2 mundos, Deus que me perdoe. Não, vamos viver um mundo mais legal. Então eu vejo o metaverso como uma saída das melhores coisas da gente. E vejo o metaverso como um aprendizado para a gente tentar trazer não as melhores coisas daqui para lá, mas tentar buscar de lá para cá também coisas boas. Então eu queria que a Gales fosse uma voz para um monte de gente que não tem espaço. Como eu, por ser uma figura pública, tenho algumas possibilidades e tenho um espaço, talvez a Gales possa representar um monte de gente no metaverso que não tenha o espaço. Então eu posso dar o espaço para uma pessoa fazer. Legal, hein? Mostrar o trabalho dela, levantar a voz dela, levantar as bandeiras dela. Então, acho que Gales tem mais a oferecer do que simplesmente ser um avatar. E você é a pessoa que comanda a Gales. Tem uma equipe, porque também eu já cuido do meu, que já dá um trampo doido, mas eu tenho uma equipe, tem Gales já de tudo que é jeito, né? Gales tem já várias imagens de Gales, né? Tem Gales legal. Assim, tem a Gales como ela é de fato. Que máximo. Ela tem vários tipos de asa. Você pode olhar, ela tem vários tamanhos e várias formas. Porque eu acredito nesse ser. Se a gente pudesse hoje escolher como você quer ser, aí eu adoraria poder voar e adoraria poder ser livre de qualquer tipo de... Que legal. Dessas regras todas, porque... Olha que delícia poder ter a minha estria, ter a minha celulite, ser feliz com ela do jeito que eu sou, ser com o meu corpo ser livre do jeito que ele é, sem ter essa polícia em cima. A polícia, no caso, sou eu mesma. Claro, você com você mesma. Eu com eu. E como que você cria o Vitório para ele não ter? Eu não boto nenhuma relação física. Primeira coisa, eu falo para todo mundo, né? E para ele, inclusive. Eu vou ser uma mãe bem-sucedida e bem feliz se eu tiver um filho realmente feliz e livre de qualquer tipo de preconceito. Eu quero que ele seja um menino que não julgue o próximo, que não questione características físicas, orientações sexuais, que isso não seja parte do universo dele. E você sabe, você tem filho pequeno e sabe, já não é, né? Uhum. Eles são seres muito graças a Deus. Livres, assim. Eles já são de uma geração muito diferente da nossa. E eu aprendo muito mais com o Vitório do que ensino, às vezes. E ele fala, às vezes, para mim, mãe, você está pegando no meu pé por uma coisa que não faz sentido. E ele tem toda a razão. Às vezes eu estou pegando no pé dele uma coisa que não faz o menor sentido. E às vezes eu me vejo, assim, querendo mostrar para ele um caminho. Tipo, ele ainda é um menino que gosta de usar camiseta de futebol e chuteira. Então, eu tento mostrar para ele que camiseta de futebol e chuteira é muito legal, no clube. Mas não dá para ir jantar de camiseta de futebol e chuteira. Ele fala, mas por que não? Eu falo, por que não? Não tem nenhuma resposta. Então, porque não é legal. Como é que você vai num restaurante bacana? Né? Ele falou, mas eu sou como bacana. Eu me sinto bem. Eu me sinto bem de camiseta de futebol e chuteira. Então, assim, eu vou aprender, vai me dando umas bugadas na cabeça, que eu falo, como é que eu falo agora para ele? Então, mas a vida não é feita de moletom, camiseta de futebol e chuteira. Você pode botar uma roupa normal também, né? Você não está fazendo esporte, você está indo para outro lugar. Ele falou, mas eu gosto da camiseta de futebol, assim, com uma roupa, com uma calça sinto jeans, bem, eu me sinto bem. Eu falo, bom, então tá bom. No final eu vejo ele de camiseta, fico, perdi essa briga aí, olha aí. Então, a gente vai aprendendo a lidar com pessoas que são livres dessa coisa. E é tão legal ser livre. Por exemplo, ele tem um cabelo comprido. Na pandemia, o cabelo dele bateu, tipo, no cotovelo, assim. Ficou enorme o cabelo dele. Eu até chorei quando ele foi cortar. E ele não é apegado.
ao cabelo, ele não é apegado, ele é um menino desapegado, ele não é apegado a nada. Mas ele deixou comprido porque ele gostava. Ele deixou assim. comprido porque a gente estava na pandemia, não tinha nada aberto, eu não ia cortar o cabelo dele, foi ficando. E aí ele ficou cabeludo. Não, agora não tá tanto, aí ele que tá assistindo uma série que ele adora, que é o Outer Banks. Já assisti? Pode ser? Eu não vi. E aí ele adora essa série, acho que ele chega em casa, tá ele lá assistindo. Você também gosta? Ele é viciado. Então ele tem lá um personagem que é bem parecido com ele fisicamente, inclusive. E aí ele fica olhando lá para esse personagem. Eu acho uma figura, vou mostrar ele aqui. Ele tem Instagram, ele não liga a mínima. Eu que fico falando para ele, você não liga pro seu Instagram? Ele falou, não ligo, mãe. Você É aberto o Instagram dele? Eu que cuido, com o Alexandre. Ah, tá. Ele gosta, ele é TikToker, né? Ele é da outra. Ele é total. E aí ele perdeu a conta com mais de 100 mil seguidores, ele ficou arrasado. Por quê? Porque tem essa lei de menor de idade. E aí eu teria que estar com ele em todas as imagens no TikTok. Eu não consegui estar. E aí ele perdeu a conta e perdeu todos os seguidores. Ele ficou tão triste. E eu tentei recuperar. E ele faz vídeos do quê, assim? É dancinha, fala as verdades dele, mostra as coisas que ele gosta, que ele compra. É o jeitinho dele ali, que ele tá descobrindo, né? Esse caminho, ó. Ele tá assim. Agora o cabelo dele tá assim, lindo, tá vendo? Gente. Loirão, ó. Ele é muito loiro, né? É, loirão. Ai, E ele é um menino super descolado, assim. Se ele vier aqui bater um papo com você, você vai ficar impressionada, porque ele não é apegado. E eu sou muito apegada nele, porque, sei lá, né? A gente se agarra, né? Aí, ó. E como que você faz, assim, para protegê-lo, assim? Porque se ele tem essas redes sociais abertas e tudo mais. Isso aqui, por exemplo, eu cuido bem de perto, né? Mas eu e o Ale, a gente cuida bem de perto. Mas ele percebe que ele tem uma mãe que... Eu não fico lendo ali os comentários para ver se estão... Eu só bloqueio quando a pessoa não tem educação. Claro. Aí eu bloqueio. No caso contrário, eu deixo a coisa bem livre. Eu não dou muita importância. E ele também não? Nenhuma. Graças a Deus. Ele gosta da vida dele, sabe? Dos esportes dele. Ele é chegado no TikTok. Agora que ele perdeu a conta, ele ficou triste, mas ele continua fazendo. Agora ele abriu uma outra menorzinha. E ele fala o que ele quer ser? Então, ele ainda está no futebol, né? Entendi. Aí eu tento explicar para ele, falo, filho, aí é uma carreira um pouquinho mais difícil, sabe? Mas olha o tamanho dele, do cabelo na pandemia. Gente, que lindo. Ficou sério. enorme o cabelo, enorme. E ele joga tênis desde pequeno. Eu falo, talvez legal. o tênis seja um caminho do esporte mais para você do que o futebol. Apesar dele estar na seleção do Pinheiros. Que legal. Ele joga desde pequeno, joga tênis desde pequeno, mas ele ama futebol. Mas ele ainda está nessa viagem de achar que ele pode ser um jogador. Eu falo, com 12 anos, se você fosse um profissional, você já estaria jogando, amor. Deixa eu falar, esquece esse negócio do futebol, porque isso aí vai trazer um pouco de realidade. Mas tá bom, eu não vou cortar o barato dele. Mas ele ainda não... Ele fez teatro já 2 vezes, profissionalmente. Ele faz uma peça todo ano que chama Natal Mágico, que é uma graça, é um especial de Natal. Ele fez uma comigo, que eu fiz a Malévola e ele foi o príncipe, e fez 2 anos seguidos o Natal Mágico. Então ele já... Legal. Teatro é uma coisa que ele se amarra. E eu falei para ele, teatro talvez seja uma das coisas mais difíceis da área de um comunicador, da área de um artista, porque o teatro, ele te prende no final de semana, né, de quinta a domingo. Você perde o seu final de semana, e para uma criança o final de semana é precioso, né, porque já estudam muito tempo, ficam muitas horas dentro da escola. Então, chega o final de semana, tem as atividades, o clube, os amigos, e quem faz teatro perde tudo isso. Então, engata, a semana vira diferente para quem faz teatro. E eu achei que ele fosse pipocar, assim, que ele não fosse segurar. E ele segurou, fez as sessões todas, nunca precisou do stand-in, ficou 3 meses em cartaz, foi bem, sem final de semana, sem reclamar. E muito novinho, né? Muito novinho. Até essa ética de trabalho, e eu tenho que explicar para ele que é muito sério. Quando você vê que a maçã não cai longe da árvore, né? Você escolhe fazer o teatro, então você presta atenção em tudo que envolve o teatro, né? Porque são milhões de pessoas que estão ali, que dependem desse trabalho e que você tem que levar extremo. Não é porque você foi escolhido, fez o teste, foi bem, que você pode lidar com o teatro como se fosse o clube. É completamente diferente. Então, agora ele já está com mais entendimento, mas a primeira vez que ele fez, ele tinha 5 anos. Entendimento 0. Meu Deus. Então, às vezes, ele queria levar bola para o teatro, queria brincar no teatro, e eu tentando explicar a importância do teatro
as pessoas, que aquilo era o ganha-pão e que aquilo ali é um trabalho dificílimo, digno e que a gente está conquistando ainda no país, porque assim, tem que lutar para não fechar o teatro, né, gente? Porque o teatro hoje compete com Netflix, compete com cinema, compete enfim, com tanta coisa. O teatro, fechando o teatro em tudo que é lugar. No Rio de Janeiro fecharam acho que 3 ou 4 teatros. É muito triste. No ano passado. Então ainda é uma luta danada o teatro. E eu valorizo demais o teatro. Amo fazer, amo ir ao teatro, adoro assistir e adoro levar o Vitório para ver. Ai, que legal. Eu acho que é um aprendizado enorme fazer teatro. Mesmo que a pessoa não siga a carreira de ator, ele é muito talentoso, então. Ele é um menino bem comunicativo, eu diria. Tem a quem puxar. Ele é falador, contador de história. Ele é. Ai, gente, eu amei tanto, é que eu sei que eu tenho que encerrar, então... Ai, mas a gente falou tudo, a gente não falou queria, da Gales. Deixa eu deixar aqui o Instagram da Gales Óbvio, pra galera seguir. por favor, momento jabás todos. @IamGales, o meu é Galisteu Oficial. Aí tem meu canal no YouTube, que eu vou retomá-lo agora. Eu ia te perguntar, você vai retomar o YouTube? Vou retomar, porque assim, o YouTube entrou na minha vida muito fortemente na pandemia. Já tinha antes, mas entrou na pandemia mais forte. Mas quando começa um reality, eu não consigo tocar o YouTube. Entendi. Porque o YouTube dá trabalho. Dá. E eu tive também o meu podcast. Ah, você teve? Fala Galisteu. Tive. Verdade. E foi muito legal também, mas tudo demanda. Então, quando Claro. eu tô com um programa, eu paro tudo e fico focada, porque são 3 meses de confinamento E o lá. TikTok, você se rendeu ou não? TikTok, eu já tô lá, filha. lá. Tem 1 milhão. Você tem Ai, eu vou te TikTok? seguir, tenho. Ai, que delícia. Eu vou, me segue lá. Vai lá passar uma Fabiana vergonha Justus. comigo. Vai lá. Eu passo minha vergonha fácil. Eu também aqui. passo vergonha lá, gente. Eu adoro. Vai lá me ver passar essa vergonhinha, mas eu me divirto no TikTok. Vou te seguir lá. Ó, a gente vai encerrar nosso papo aqui. Tá bom. Mas... Foi muito legal, viu, Porque gente? senão eu vou levar bronca aqui. Então, eu amei. Eu quero agradecer muito o carinho de vocês que mandaram as perguntas. Eu amei. Tinha muito mais, né? Perguntas, né? A gente teve que dar uma selecionada. Fabi, Elas selecionaram. Amei te ver linda, maravilhosa. Vamos Ó, tá só que a mais gente tá perto encerrando juntas. aqui no YouTube. Aí tem a Hora da DR, não sei se você já viu. Tá bom, não vi, mas vamos Tá. seguir. Então, É vamos uma pro DR que é tipo um bate-bola rápido, que vai só pro Instagram no Fab Talk. Se você não segue ainda, segue lá, fab.talk. Ah, então vocês vão ver eu passar uma vergonha lá, porque eu sou muito boa de bater papo. Agora, quando tem que pensar rápido, é uma coisa horrorosa. E essa DR também vai pro Spotify e as outras plataformas de áudio. Então, é isso. A gente continua no áudio, a gente encerra no vídeo. Tá Com bom. dor no coração, porque eu queria ficar falando pra sempre. Ela é demais. Ai, muito legal. Amei. Amei, gente. Beijo pra Obrigada. vocês.